Alô, alô, rapaziada! Estamos começando mais um Aquela História Podcast, seu podcast de entretenimento, quadrinhos, cinema e série. E hoje é um dia muito especial. Meu nome é Oliver Borges e eu estou aqui com meu irmão Dan Borges. Olê! E além de Dan Borges, nós temos a convidada mais maravilhosa, suculenta, deliciosa e especial E assédio no trabalho, de vamos lá. todos os tempos. Eu tenho que me controlar porque você esqueceu de, na apresentação, falar o entretenimento, cinema, quadrinhos e tudo mais. Então, Tudo se não mais. tem tudo mais, a gente tem que Tudo focar mais no assunto. inclui o quê? Inclui tudo que a Tudo gente mais. quiser. E um pouco mais. Inclusive algumas saliências. Uai, agora eu fiquei nervosa com essa Juliana apresentação. Rosa, você não apresentamos, só fomos seu nome. Se apresente para todo mundo, o que é que você faz da vida, como você chegou até esse estágio tão avançado do profissional. Mas você disse o nome dela porque você só falou atributos. Você não falou não quem ela é? Não, eu falei você, e aí você apresentou ela. Só que você verdade. só falou atributos, atributos e atributos. Que é o que interessa Parei pra com nossa isso. vida. Eu tô aqui, gente, eu tô aqui. Calma, você já tá acostumado com Então, isso. ó, gente, hoje estamos aqui para falar de um assunto especial e com essa pessoa especial, que é a nossa diretora do programa, a nossa produtora, Juliana Rosa. Eu agora fiquei nervosa com essa apresentação aqui. Com vocês, realmente, tô acostumada a ficar ali atrás, né? Atrás da câmera, bastidores, mas aí me botaram nessa emboscada, tá vendo? As emboscadas sempre acontecem, mas de qualquer forma, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é interessante falar sobre essa questão da produção independente de história em quadrinhos, e principalmente para as pessoas que estão começando, né? Exatamente. E às vezes não tem noção, e de repente é uma oportunidade interessante para perguntar por onde começar, o que fazer. E eu queria que vocês dissessem, inclusive, já aproveitando aqui a deixa, para a gente já iniciar nosso bate-papo. Como é que funciona? De onde vêm as ideias? Como é o processo? Enfim, como é que vocês funcionam na produção de quadrinho? É importante deixar uma coisa clara também, antes da gente começar a falar, que tudo que a gente falar aqui sobre a produção de HQ, de história em quadrinhos, é baseado no nosso método de produzir história em quadrinhos. A gente não vai dar uma aula de como se fazer as coisas, dizendo esse é o método certo, aquele é o método errado. Existem vários modos de você produzir uma história em quadrinhos e cada artista tem que achar o jeito que fique mais confortável para que isso se realize. O que a gente vai falar aqui hoje é como nós, através de nossos 20 anos de experiência produzindo isso, conseguimos achar esse método que é mais confortável para a gente de produção, mais rápido, mais eficiente e tudo mais. Então, se por acaso de uma dessas coisas que a gente mostrar aqui algo for útil para você e ajudar você na sua produção, caso você seja uma pessoa que pensa em produzir quadrinhos, maravilha. Mas a ideia não é ser aula, a gente não está de professorzinho claro. aqui. Não é um tutorial de como fazer seu quadrinho independente. Sim, é digamos assim, um compartilhamento de experiências. Exato. Né, e de expertise dentro do tempo que a gente tem trabalhando com quadrinhos, tanto para clientes, editoras e para os nossos quadrinhos independentes também. Então, assim, esse não é o nosso primeiro quadrinho independente, mas é isso. O tema de hoje é como produzir, não. Produzindo um HQ independente. Porque como produzir, já, na mesma hora, do tutorial de novo. Nosso método de produzir um HQ independente. Vamos compartilhar isso e debater um pouco aqui, porque assim, até que nossos questionamentos podem levar até novas ideias para o futuro. Total. E esse é um momento muito bom para isso acontecer. Nós escolhemos esse momento específico para fazer esse episódio, porque nós estamos nesse momento produzindo um novo quadrinho, né? E está nesse momento em campanha no Catarse. A gente vai deixar aqui o link na descrição, caso você queira chegar lá e conhecer o projeto, escolher sua recompensa e apoiar. Tem várias recompensas bem massa. Juliana Rosa vai falar aqui das nossas recompensas. Eu acredito que vocês deveriam já clicar nesse link, já explorar e escolher já sua recompensa, que vai valer muito a pena. Desde agora, já não perde tempo, que é o catarse.me/asemente. Que é o nome da HQ autoral que a gente está produzindo nesse momento aqui. Isso. E falando em A Semente, de onde vem a ideia, né? Vamos começar do começo. Isso. O que é o começo? O começo é sempre uma ideia. Essa ideia, às vezes, ela pode surgir em um tema, às vezes ela pode surgir apenas de uma cena específica, uma conclusão de um assunto, uma situação desagradável, uma situação agradável.
que pode vir a levar a outras consequências. Então, sempre é ação e consequência. Então, assim, de onde veio a ideia, a criação da semente? Por que a semente? Você que vai dizer. Perguntar a mim porque mesmo. Você mesmo, é. Vamos pensar assim, ó, porque vocês já têm a cabeça de pessoas que criam, certo? Sim. Vamos supor, alguém que está começando a querer escrever, às vezes não sabe por onde ir. Eu não tenho o hábito de criar histórias, de criar personagem, nada. Então, enfim, por exemplo, se eu fosse pensar aqui, eu pensaria em, primeiramente, sei lá, é mulher, é homem, meu personagem, a história vai para que rumo? Aí eu quero saber de vocês, como é que vocês fariam isso? Tem um método, eu sei que vocês já disseram que não tem, mas tem um método, tipo, não, é bom escolher o gênero, aí Tem o a nosso partir método, e tudo mais. Fale pra Mas- gente aí, pensando na semente. E que é não o nosso aqui. necessariamente o nosso método é idêntico, porque assim, às vezes a Isso. gente trabalha junto, mas às vezes a gente trabalha separado. Sim. Então, assim, quando eu crio, eu nem sempre penso em um personagem, É. a princípio. Hum. Eu geralmente É a última coisa penso- que eu penso também. É. Primeiro eu geralmente, penso na ideia. Olha na aí. ideia geral, Na ideia geral. rapaz, às vezes eu penso só em uma situação. Olha aí. Eu às vezes penso assim, rapaz, se uma pessoa tivesse numa situação assim, a pessoa está aqui e está acontecendo uma coisa terrível e ela está nesse checkmate, e como é que ela ia sair disso? Então eu fico pensando assim, pô, se ele fosse sair disso, o que ele faria de uma forma surpreendente? Cabeça de roteirista. E É aí cabeça ele de vai, roteirista cabeça isso, de velho. Porque, roteirista. velho, Eu não sei se ele vai virar ela, entendeu? aham. Ou se vai continuar sendo ele. Às vezes ele não é nem alguém, pode ser um bicho. Tem histórias que a temática é um animal, então Uhum. tem aquele flow mesmo que aconteceu Sim. agora com um gato. É. Mas assim, a situação pra mim é a parte mais importante, porque eu gosto de trabalhar nos meus quadrinhos as reações das pessoas. Uhum. Pra mim, esse é o link de contato entre público e a história, entendeu? Sim. Uhum. No seu caso, é a ideia É o geral. gênero. O Assim, porque assim, eu tenho fases de curtir coisas na minha vida. Então eu tenho momentos que eu tô só lendo, só assistindo, só consumindo coisas de ficção científica. Tem os momentos que eu tô no drama, tem os momentos que eu tô mais na ação, tem os momentos que eu tô mais no épico, medieval. Então, quando eu tô consumindo muito essas coisas, minha cabeça fica assim, porra, podia fazer uma história nessa. Eu fico vendo aqueles cenários, eu disse, porra, seria massa criar uma história que as pessoas não contam muito sobre esses lugares. Por exemplo, você tá chegando num episódio de Game of Thrones, mostra os Lannister chegando naquela castelo lá dos Stark, sabe? Winterfell. Uhum. Aí mostra os Lannisters, a cavalaria toda ali, os Starks e tal. Só que lá atrás tem uma mãe com uma criancinha assim, abraçada na perna dela e os outros segurando no colo. Uhum. Na minha cabeça vem assim, rapaz, e a história daquela família ali, que tá lá atrás, vivendo nesse ambiente bizarro, sabe? Uhum. Sim. Então, a primeira coisa que vem pra mim é a ideia do ambiente. Aonde vai se passar a história, que gênero vai ser a história, se vai ser futuro, se vai ser medieval, se vai ser mais aventura Contemporânea. dramática, contemporânea. Essa é a primeira coisa que eu crio. Depois eu penso na situação. Se vai ser uma situação de peso, de perigo, de drama, alguma coisa, se vai ser algo mais leve, se vai ser algo mais romântico. Sim. E aí, baseado assim, o que seria melhor para contar, configurar, materializar essas ideias? Aí é só nesse momento que eu vou para a criação do personagem. Sim. Que é decidir se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, se vai ser uma criança. Interessante você falar desses personagens de background, porque assim, eu viajo muito, sempre viajei muito, porque parte da família, da nossa família, mora no interior, né? Sim. E Eu achei que fosse viajar no sentido figurado. Tipo assim, eu viajo Mas- mentalmente. os dois, pronto. Eu Ficou boto melhor, muito porque orégano eu- na Isso, pizza, eu essas achei que coisas. fosse nesse sentido aqui. eu já tava Não, falando. é Olha o nos braço dois todo sentidos. formigando. Já tá formigando meu braço. E aí o que acontece? Não, mas eu digo no sentido, nos dois sentidos, Ah. porque assim, quando eu viajava de ônibus, na viagem eu crio muito. Sempre eu criei muito em ônibus. O momento ocioso que a Isso. mente. Rapaz, até aqui na cidade, pegava ônibus aqui, sei lá, da Barra pra Lauro de Freitas. Você Esse já me percurso contou aqui, isso. já te falei isso, É. né? Sim. Eu também penso muito, resolvo muitas coisas assim Sim. da vida. Pensando no ônibus ali, olhando ali a orla e tal, pô, aquilo ali é a situação mais E- prossiga. não, mas É é aquele exatamente momento do ócio, né? isso. Exato. Você não O meu tem o que momento fazer. de maior criatividade é no chuveiro e viajando. E se eu estiver dirigindo, pior ainda.
Ou seja, não é muito seguro. Viajar com Cara, Viajar com gente, Oliver dirigindo. São duas partes do cérebro diferentes. Principalmente se eu já conheço a estrada, eu tô ali assim, e tô criando muita coisa. Então, assim, uma coisa que sempre me chamava atenção, e aí nesse caso é nas viagens de ônibus, não das viagens que eu tô dirigindo. Porque nas viagens dirigindo, você tem que prestar atenção no trânsito. Mas quando eu tô no ônibus, eu sempre vejo assim, autoestrada, você tá olhando ali, você vê uma casinha, assim, Sim. final de tarde, Total. você tá assim, um pasto, às vezes um pequeno resto de Mata Atlântica, aí tem um morro, e lá em cima tem uma casa, um casebrezinho, com a luzinha amarela assim acesa. Cara, aquilo ali pra mim, olha assim, digo assim, Velho, me intriga mais ainda se for uma casa abandonada. vazia, né? Não, Quem tipo morou assim, ali? sem teto. Tipo assim, velho, que história, história aconteceu pra Ah, é. alguém chegar Ele naquele fala lugar, Isso. construir aquela casa, ter esperança de uma vida ali e agora já é uma ruína. O que Uma ruína. aconteceu nesse meio tempo? Eu penso nisso Eu direto. sempre falo Ele isso quando a gente sempre tá na fala, estrada. O que será que aconteceu naquela casinha? O que aconteceu, velho? Vidas aconteceram ali, Não, eu histórias penso aconteceram em várias ali. coisas, de coisas boas. Por exemplo, às vezes eu penso assim, aquela casa solitária, às vezes eu penso assim, ali pode ter uma pessoa apaixonada por alguém. Ou alguém Pensando. preso em cativeiro. Exatamente. Ou alguém É sequestrado bizarro, e tá ali, e a gente tá passando aqui olhando pra ali, Totalmente E- alheio. poderia ajudar essa pessoa, mas a gente não sabe. Não sabe. Sabe? E tá todo mundo passando por aqui, vendo aquela casa solitária ali, com uma pessoa presa, sequestrada, Então, Sabe? basicamente, as ideias surgem da observação. da observação. Da É, vida da forma cotidiana. como. É isso, eu acho que quando você fala assim, a cabeça de roteirista, é aí que tá a diferença. A maioria das pessoas que não tem o costume de escrever histórias e contar histórias, elas olham o mundo de forma mais corriqueira. A gente olha o mundo buscando essas histórias. Entende? Perfeito. É a cabeça de querer contar histórias. A pessoa olha, passa na estrada, a última coisa que a pessoa vai olhar é uma casa abandonada. Eu tô olhando para aquele carro ali que tá pouco, quero ter um carro igual aquele ali. Ó que carro massa, uma BMW na minha frente. É isso que as pessoas estão olhando. Tô cagando pra Ou essa quando BMW. estão pensando em resolver seus próprios problemas pessoais do É. dia a dia. Por isso que geralmente quem trabalha com arte precisa de alguém para resolver os problemas pessoais dele, porque a vida é um De um assessor, de um promotor. É. A vida é um Faz inferno. sentido, muito sentido Porque essa colocação. você não aí, tá prestando atenção na sua vida, tá prestando atenção na vida dos outros. Mas isso é uma viu? verdade. Artista fofoqueiro, então, né? Total. Porque adora ver a vida dos outros. Esse é o ponto. Nós Tudo que a somos o gente ápice da vê, fofoca. fofoca. Tudo que a gente inventa uma fofoca do Gente, nada. Artista é fofoqueiro, ainda mais roteirista. Ó, pra aí, ó. Essa frase cara, realmente. tudo que a gente vê é referência. Esse é o ponto. Quando eu tô olhando pra você, uma pessoa normal olhar pra você, já a gente não é normal, isso já está Já definido. vai- Quando uma pessoa normal olha pra você, vê um rosto de Juliana. Eu tô olhando pra você, eu tô vendo a sombra que aquela luz tá fazendo aqui no seu nariz, o detalhe do formato de É olho. assim que eu vejo. Deixa eu falar uma Porque coisa isso pra vocês. tudo é referência pra quando eu for desenhar um rosto, eu não precisar pensar assim, ó, como é mesmo um nariz? E isso pega. Sabe por quê? Eu já Uhum. tenho tudo gravado na cabeça porque eu estou 24 horas E- do dia E outra prestando coisa, atenção nisso. são entende? vários narizes, vários olhos e várias bocas. Aí eu conheço uma pessoa agora, eu tô aqui, desculpe pessoas que me conhecerem agora. Olhando pra boca. Mas assim, eu olho assim, aí eu já digo assim, pô, aquela boca já é um tipo de boca que sobe mais no meio e cai mais Isso. nos cantinhos, Total. sabe? Essa pessoa, ela tem duas preguinhas aqui, ó, mas ali aquela prega não é de idade, é uma prega da própria estrutura do rosto. É. Então assim, você Uhum. vai vendo várias coisas assim. A gente não desliga essa captação de referências. Então, quando a gente chega ali na sala ou na varanda de casa, que começa a criar uma história, e vocês, rapaz, como é que vocês estão criando isso assim do nada? Não é do nada. A gente está todos os dias da nossa vida captando coisas, elementos, e a gente ali naquele momento só está juntando. E é uma coisa que eu dizia aos meus alunos de desenho técnico, né? Quando eu era professor de desenho, tubulação industrial e tal, que antes de você aprender a mostrar, você tem que aprender a ver. É. Você só consegue mostrar se você sabe ver. Senão você não consegue mostrar Isso nada é a ninguém. muito filosófico, viu? Total. Porque é verdade, você tem que saber o ponto-chave de mostrar uma coisa. E aí você mostrar errado, a pessoa entende errado, Sim. sabe? Uhum. Eu não posso chegar e dizer assim, ó, olha esse copo, e botar o copo assim. Pô, só eu tô vendo, eu tô mostrando um copo, mas quem Uhum. tá lá tá vendo minha mão Uhum. e uma pontinha de vidro aqui. Então você tem que saber mostrar um copo. A melhor forma de mostrar um copo, tutorial, é assim. Olha esse copo. Entendeu? É assim que se mostra um copo. Então, assim, é importante saber ver.
É isso. sabe? E eu acho que o quadrinho exercita, o quadrinho, a arte visual de modo geral, né? Audiovisual, esse quadrinho, ele exercita muito isso, Sim. que vem a parte de composição. Mas assim, antes de a gente chegar nesse ponto, vem a segunda parte após a ideia, que é a ideia. Pronto, a gente desenvolve ideias de caminhos diferentes, baseado em backgrounds da vida real, Uhum. que a gente traz para o primeiro plano e diz assim, é isso aqui que eu quero mostrar. Uhum. Entendeu? Eu soube enxergar E até determinados de outras detalhes. ficções, né? Não só vida real, mas de coisas que a gente consome. Isso. De filmes, de livros, de quadrinhos, de tudo. E vida real inclusa. Fofoqueiros, Que a gente vai fofoqueiros. consumindo ali, absorvendo. Exatamente. E aí vem o quê? Alguém para guiar-nos por essa ideia, que é o quê? O personagem. Né? Quem Alguém- vai ser o condutor o dessa história condutor que a da gente história. quer contar? Isso. Uhum. Quem vai nos guiar, né? Como é que você faz? Porque tal, eu acho que nesse momento a gente é bem mais diferente do que na hora de ter ideia. Eu geralmente eu vejo um pouco de quem combinaria e que daria mais conflito na situação que eu imaginei. Se é uma situação que exige força, energia, tal, eu colocaria o quê? Uma criatura mais frágil. Então a gente é exatamente igual. Que É? merda. É. Contrastar, né? É uma criatura Pra mais ser frágil para interessante. poder ser interessante. Se você diz assim, pô, uma situação de conflito e essa pessoa já tira de letra e detona todo o conflito, fácil. Total. Sabe? É isso. Para mim, contar uma história, e essa história ser interessante, é criar no espectador, no ouvinte, no leitor, a sensação de que vai dar tudo errado. Vai dar merda. Não vou conseguir. A minha habilidade é provar essa pessoa que é possível e surpreender ela e dizer assim, porra, conseguiu, que massa, sabe? Ou não, né? Às vezes Ou dá não, errado mas mesmo. assim, Porque na você vida tem também que- as coisas dão errado. Isso, ou dá errado mesmo. É. Mas assim, nesse erro, quem lê tira uma lição disso. É, Uhum. Entende? isso. Mas assim, a principal situação é prender a pessoa na história. É. E a forma de prender é a pessoa estar envolvida, a pessoa estar torcendo, a pessoa estar se identificando, a pessoa se sentir no lugar do personagem, né? E isso é o ponto, porque assim, é muito difícil, apesar das pessoas gostarem do personagem super-homem, mas as pessoas gostam do personagem super-homem não porque se identificam. Eles gostam do personagem super-homem por um motivo que eu acho até ruim, perigoso, trazendo para a vida real. Que é alguém, um ser único que salva todo mundo. Não você resolve seus problemas. Uhum. É um ser mágico, que não é humano, que vai resolver os seus problemas para você de forma mágica. Uhum. Sabe? Mas você não acha assim, poxa, eu sou super-homem. Ninguém pode achar isso. Alguém que faça mudança É. imediata. Já quando você coloca um personagem nessa pegada, o cara hoje tá Tá inspirado, ele tá muito inspirado. tá no orégano em Tá todo no- sentido. rapaz, Ah, tá meu viajando braço. mesmo. Tá viajando Ó, meu mesmo. braço aqui formigando. E aí o ponto é esse que eu acho, de um personagem legal, assim, para as histórias que eu gosto de contar, e pelo visto as histórias que o Oliver também gosta de contar. É fazer um personagem mais humano possível. E o humano é cheio de defeito, é cheio de fraqueza, é cheio de paranoias, é cheio de todos os erros que se pode ter numa criatura viva. O humano tem. Todo mundo vai se identificar com aquilo. Uhum. Todo mundo vai. E aí você pegar essa pessoa e jogar numa situação assim, ó, resolva aí agora com todas essas falhas e fraquezas que você tem tem que resolver essa situação. É o que a gente vive todo dia, pô. Todo mundo, todo dia tem que resolver problemas, sendo que a gente não tem dinheiro suficiente, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o joelho já dói, a gente não tem determinado conhecimento sobre um assunto, tem que procurar alguém que saiba, tem que estudar sobre aquilo. Essas coisas do cotidiano a gente pega num quadrinho e potencializa um pouco para gerar uma situação de entretenimento, né? Legal, não simplesmente botar problemas reais na vida. Isso aí eu assisto no Big Brother, não preciso ler esse quadrinho. Se bem que esse quadrinho que tá aqui na minha frente contradiz exatamente o que eu tô falando. É por isso que eu tô dizendo, não tem um método certo. É o como a gente faz. Mas esse quadrinho aqui, Sopa de Letras, é exatamente cotidiano normal de pessoas normais. Assim, tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu acho o máximo. Mas não é o que eu gosto de produzir. Sim, Eu gosto claro. sempre de algo um pouco mais fantástico, E entende? é isso. Foi até bom você falar nisso, porque assim, essa semana a gente teve uma polêmica Foi mesmo? na internet.
que uns comediantes, né, do Porta dos Fundos Essa polêmica. no Não Importa, que é uma espécie de Essa podcast, polêmica né? é boa. Algo numa linha de bate-papo, assim, parecido com o que a gente faz, só que é, claro, mais sofisticado e Porta dos Fundos, né? É aquela coisa mais... Dinheiro, com Elaborado. mais dinheiro. Mais dinheiro, com artistas da área de comédia, de coisa assim. É muito mais engraçado. Mas teve uma Não fala... é não, eu prefiro a gente. Você acha? Mil vezes. Eu vou ter que concordar com você, viu? Diga, a gente não é bem mais engraçado? Muito mais Não, mas interessante. assim, eu quero dizer que eu gosto muito, sempre gostei muito do Porta dos Fundos. É legal, deixar isso claro. claro. Desde sempre, sou fã do Gregório, sou fã de todos eles, mas assim, teve uma fala infeliz do João Vicente, porque ele colocou, e isso tá na internet falando, os amigos da Pipoca e Nanquim também falaram a respeito disso, Tá todo mundo e tá todo mundo falando que é uma verdade, né? Que eu acho que é foi- o que eles, no final, acabou sendo o que eles gostaram da história. É, Talvez ele falou isso sem esperar que desse essa repercussão, mas quando deu, ele disse, viralizou. opa, vamos aproveitar e Isso, botar lenha na fogueira. isso. Mas a fala foi, quadrinho é algo infantilizado. Você, homem, mulher, adulto, que gosta de quadrinhos, você está errado. Você é uma pessoa nadando atrás de um Cruzeiro que já partiu. sabe? E é um- Pessoa que tem bonequinho, ó. Pessoa que tem bonequinho. Pessoa que lê palavras dele. Gibi nipônico. Rapaz. Porra, João Vicente. Aí foi foda. Aí não, Na João. verdade, vamos entender que o cara é uma pessoa ignorante. isso. Ignorante no sentido No de, sentido de de não ter não conhecimento. conhecimento. De não ter conhecimento. Teve muita a gente que respeito se nesse ofendeu. sentido, né? Teve muita gente que se ofendeu e ficou assim, puto. Começar, cada um vai falar a sua reação, certo? Uhum. Beleza. A minha reação não me ofendeu, porque isso, pra mim, essa opinião dele é só apenas o senso comum. Sim. A gente há de convir que 80% da população tem essa linha de pensamento. Quadrinho é Por coisa de falta de criança. conhecimento. Sim. é. Por uma ignorância comum que Isso. tem no nosso país. Uhum. Quadrinho é considerado uma coisa menor, é coisa para leitura de entrada. A discussão Entende? se é literatura ou não, né? Né? Isso. Na verdade, Tem- nem é literatura, mas assim, essa questão de querer colocar como literatura já é um complexo de inferioridade para querer dizer assim, só é bom se for considerar literatura. Dane-se literatura. Literatura é outra coisa. Não dane-se, porque eu também gosto pra caralho. Mas Isso. assim, são coisas diferentes. É Uhum. tipo você querer comparar cinema e teatro. Uhum. Coisa não é. Teatro é um tipo de cinema, É, não é? não Ou é. vice-versa. Não. Cinema é um tipo Tem, de teatro. tem gente que É. coloca, tipo assim, o teatro é o que é o foda. É, o Cinema já é um negócio assim, meio. Uhum. São coisas completamente diferentes. E aí, esse foi o meu ponto que eu achei problemático. Que quando você coloca quadrinhos como coisa de criança, quem lê quadrinho é um adulto infantilizado. Isso. A ignorância está no seguinte ponto. É a mesma coisa de você dizer que quem assiste filme é infantilizado, que quem lê livro é infantilizado. É. Porque assim como essas outras mídias, no quadrinho, você vai de Maurício de Souza Isso. a Chaboté, a Charles Burns. Isso. Adam Borges, Oliver Borges. Você tá Você entendendo? tá me entendendo, Yes. gente? É uma mídia que, assim como essas outras, tem tantas vertentes, tem tantas variações para público de 0 a 100 anos. E se você acha que é algo que é apenas para criança, porque tudo que você tem de conhecimento é para o Turma da Mônica, Isso. é apenas uma Ou ignorância. super-herói, né? É, ou super-herói, é apenas uma ignorância. Eu não considero um mau caratismo dizer isso, uma burrice dizer isso. É só ignorância comum. É, cara, povo. eu posso falar a minha reação ou você Claro. pode falar? Não, sua? é porque, na verdade, eu entendo mais por uma questão de ignorância, no É. sentido de ignorar o não saber, Cara, não eu- ter acesso. Eu Entendeu? acho um pouco Ah, diferente. Eu acho que ele sabe tudo isso. Não é Será, possível. cara? Não, porque ele não é um cara de pouco acesso. Ele é um cara rico. Ele sempre foi rico. Mas dinheiro não quer E dizer ele é um muita cara coisa das nesse artes. sentido, A não. Pô. família dele é das artes. Ele joga videogame. Eu acho que ele quis. E uma pessoa que joga videogame é infantilizado. Não, Fala ele- sobre é isso. ele não, joga. É a só- contradição. é a isso, contradição da coisa, entendeu? É. Entendeu? Mas ele no final diz, porque videogame, depois hoje eu olho pra trás. Eu entendo até esse sentido, porque eu também gosto de videogame e não jogo, apesar de gostar, porque eu sei que vai consumir um tempo em que eu poderia estar fazendo quadrinho que eu gosto mais. Uhum. Entende? Mas Mas é ao mesmo tempo que uma pessoa tira para ir num cinema, que a pessoa tira para cada um escolhe o seu entretenimento. exato. de Mas o que preferência. eu quero dizer, eu acho que ele quis só causar ali. Não é possível.
sabe? Eu prefiro acreditar assim. Você quer aliviar o cara, né? Não é aliviar, não. É dizer assim, ele tentou uma piada e não funcionou, sabe? Tipo assim, uma piada de mau gosto, sabe? Sem querer, como se fosse uma piada racista, sabe? Uma piada homofóbica. De tiozão, piada de tiozão. Que ele foi e depois já tinha ido, já fui, vou continuar, vou sustentar. Mas não pensou direito, sabe? Mas enfim, pra quem tá assistindo, você quer dizer, pra você também foi só essa parte? Só ignorância. Eu vejo ignorância no sentido de acesso mesmo, porque quanto mais contato eu tenho com a questão do quadrinho, por exemplo, nas feiras que a gente vem, a gente consegue fazer muita conversão de venda para adultos, porque vem com os filhos ali para poder mostrar, e nossa mesa, particularmente, é uma mesa de quadrinhos adultos. E aí vem para trazer o filho para consumir algum produto da gente, mas aí quando eu chego eu vou conversar com os pais, com a mãe, com a tia, com o irmão, enfim, os mais velhos, os adultos. Verdade. E aí, não sabia, não. Aí, o que você gosta do gênero? Aí, eu vou ter que trazer, porque é produção de quadrinho independente a pauta. Não é sobre conversas outras, senão vai ficar 300 minutos de podcast. Isso. Mas a questão, para a gente fechar aqui e voltar para o nosso tema, porque eu tô na frente das câmeras, mas também tenho que atuar. Continua dirigindo a gente. Tenho que dirigir vocês. A questão é de realmente não ter acesso, não saber, achar que é só essa questão de é só Maurício de Souza, é só criança que tem acesso. Não, pô. Depois que eu conheci vocês, que eu comecei também a ter esse conhecimento. Ou seja, você também já esteve nesse lugar de ignorância já estive, do tema. Totalmente. Eu achava que era Pato Donald só, né? Tipo Patinhas e... Entendeu? Sim. Então, acho que é questão de ignorância. Então, não, e assim, enfim. Só uma última arrematada nisso aí, só para fechar. O Ian SBF, eu não sei, sabe quem é? Que era o diretor também do Porto. É o diretor, desculpe, Ian, se algum dia você ver esse vídeo, me desculpe não saber a sigla após seu nome, mas assim, você é foda, gosto dos seus filmes, você dirige bem pra caralho. Mas assim, ele é um diretor de cinema, e ele tá fazendo um filme agora com o Jovem Nerd, que vai virar quadrinho. É um cara que gosta de quadrinho, eu já encontrei ele, já conversei com ele na CCXP, encontro aquele Nabote, já encontrei o próprio... Talvez ele seja esse amigo que o João Vicente disse que tem, que gosta e que perdeu um ponto com ele, né? Não sei. Não tem intriga entre as amizades alheias. Tô sacaneando. SBF, não é isso? O próprio Kibi, como é o nome dele? Kibi Louco. Mas o nome dele é... Isso que agora deu você não precisa saber o nome de todo mundo, mas, não. Assim, todo mundo sabe que eu sou Kibi. péssimo com o nome. Mas assim, eu também encontrei ele na CCXP, entendeu? Antônio Tabet. Antônio Tabet. E... sou uma galera que gosta de quadrinho, que gosta desses lances de cultura pop. E assim, eu duvido que esse cara não saiba. Ele só quis sacanear. Ele tá ali zoando um monte de gente. Às vezes é uma piada interna, é alguém pra sacanear alguém de lá mesmo. Sabe? Mas só que aí... Mas aí voltando pra vamos voltar pra nossa lá. pauta, né? Vamos pegar o gancho, inclusive. Nós dois temos essa vertente de fazer quadrinhos mais adultos. Sim. De quadrinhos que têm assuntos mais sérios, que têm algumas questões filosóficas que uma criança não teria idade para compreender. Talvez a criança até goste, porque a gente sempre acrescenta um pouco de aventura, essas coisas. Sim. Mas a gente foca no nicho mais adulto. Eu acho que naturalmente o nosso quadrinho não é juvenil, né? Não é infantil. Sim. Até porque tem mais violência, tem as coisas que adultos consomem e crianças não deveriam. Até podem, mas não deveriam. Então, nessa hora de criar, voltando para a parte que você estava falando, da criação do personagem, que vai ser o canalizador de contar aquela história ali que a gente teve a ideia. Aí a gente coloca sempre esse personagem que tem mais dificuldades, defeitos, problemas, que vai ser, além do problema que ele tem para resolver, ele vai ter uma batalha consigo mesmo para poder resolver aquilo de forma interessante. E aí, nesse momento, eu já penso também um pouco comercialmente na hora de criar o personagem. Sim. Porque eu não sei você. Aí agora é a hora da gente também colocar isso na mesa. Em nenhuma história que eu fiz até agora, eu tive uma pretensão de algo Jodorowsky, saca? Essa história aqui vai ser a história diferente de tudo que já existiu, eu vou mudar o cenário, a forma de se contar a história em quadrinhos, como essa aqui, por exemplo, da Stereopolip de Mazzucchelli, ou é Mazzucchelli, que ele fez a história que o personagem principal é um arquiteto, e toda a história, toda a quadrinização, todos os layouts de página, a narrativa, são feitas como pensa a cabeça de um arquiteto. Sim. Então tem uma quadrinização
bem diferenciada. Foi algo inovador que mudou o conceito de contar a história em quadrinhos. Até o momento eu não fiz nenhuma história com esse tipo de pretensão, entende? Uhum. A minha pretensão nas histórias que eu faço é dar uma subvertida dentro do próprio gênero. Subvertida em que sentido? É pegar um gênero como, por exemplo, A Fábrica, que eu também estou fazendo. Não tá aqui na mesa, eu apontei, mas não tá. É um gênero de Ilusionismo. ficção científica. A Fábrica. A Vejo Fábrica. É mas porque ela tem nem o tá. Wall-E ali. Entendi. Que tem esse gênero de ficção científica. Então eu vou colocar elementos bem reconhecíveis dos clássicos da ficção científica, pensando comercialmente, que eu quero que as pessoas vejam. Poxa, eu já consumo Cyberpunk, aquele videogame, então, pô, se eu gosto muito de Cyberpunk, então essa história aí talvez eu goste também. Elysium, então, pô, quem gosta de Elysium vai curtir também essa pegada da Fábrica, porque tem uma premissa parecida. Sim. Só que aí eu pego essa premissa clássica, que é de povo oprimido contra tiranos opressores, a minoria opressora contra o povo oprimido, e pego isso aqui e dou uma chacoalhada. Uhum. Faz um copo fazer. Isso. E mostra assim, em vez de pegar essa visão preto e branco da coisa, que é assim, o mal é mal e o bonzinho é o bonzinho sofrendo, até que tem a jornada de herói do bonzinho para chegar no lugar lá e acabar com o mal. E todo filme geralmente é assim, né? Eu pego isso e boto assim, não, mas esse bonzinho talvez não seja tão bonzinho, esse mal talvez não seja tão mal. Claro. Então esses personagens que eu crio, sempre eu procuro colocar a estética visual deles, comercial, algo que você olha e diz assim, porra, esse personagem parece com tal coisa que eu já gosto, então eu vou consumir isso também. Mas dentro dele, na essência, ele vai ter sempre essa zona cinza. Ele nunca vai ser um mocinho, um super-homem. Ele nunca vai ser um vilão coringa. Entende? Sempre vai ser algo assim, não. Todo mundo tem dos dois dentro de si. Pô, e tem que ter momentos em que você vai questionar o personagem. Pior que Coringa seria esqueleto, né? Porque Coringa ainda tem. Não, se for o Coringa do filme. Do filme, porque quando você falou Coringa eu lembrei de Joaquim Fênix. Não, eu tô falando do Coringa que não é bom, o normal. O normal. Por exemplo, esqueleto é pior ainda. Porque esqueleto é assim. Te pegarei, He-Man. Exato. E a vontade, quando ele acorda, é assim, que vontade de fazer o mal, sabe? É um negócio assim. De onde vem essa vontade, né? De onde vem essa vontade? E é justamente esse tipo de coisa que deixa alguns quadrinhos que até assim, têm a pretensão de serem adultos infantilizados. Uhum. Eu acho que o lance de fazer o gênero que a gente faz, que são quadrinhos mais adultos, é justamente colocar essas complexidades do humano. Claro. Pronto, pra gente não ficar só assim nos criadores, você como consumidora, o que é que você gosta de ver num personagem? Pra você dizer assim, o começar a ler e você se pegar torcendo por aquele personagem e dizer, pô, eu quero que ela vá, ela me representa, ou então assim, eu quero, ela merece conseguir tudo que ela tá correndo atrás. Ou não, em alguns momentos você diga assim, porra, aí ela pegou pesado, não sei se... Isso varia muito do gênero que eu tô assistindo. Então é a proposta. Se for para um drama, eu gosto mais de realismo, isso que vocês trouxeram em relação à fragilidade, esses paradoxos, né, que existem do humano. Tipo, uma pessoa que é frágil em determinado sentido, mas em determinada situação ela consegue dobrar aquela diversidade de uma forma que possível, realista, mas você fala, caralho, velho. Você surpreende de onde ela tirou aquela força. Isso, que é super possível que a gente vê recorrentemente, assim, na vida da gente, com pessoas, com histórias que a gente... Agora, se fosse em questão de ação, aí o nível já dá uma quebrada, porque já começa a relevar várias coisas, sabe assim? Já é mais tolerante. Já tolera, porque aí tem algumas coisas, mas eu tendo a gostar de coisas mais dramáticas, mais sérias, assim, até mais introspectiva, mais down, né, mais pesada. E essas questões de me surpreender. Não simplesmente clichê. E outra coisa que eu gosto bastante também é parar na hora certa. Porque, assim... Isso é importantíssimo. Muitas vezes... A gente assistiu um filme essa semana, Contratempo. Cara... Um Contratempo, filme espanhol. Um Contratempo, filme espanhol. Espetacular. Vocês poderiam assistir e trazer esse filme aqui. Porque é uma aula ali, velho. Absurda, genial. De roteiro, de narrativa. De atuação, de tudo construção. perfeito.
Olha, me arrepiei aqui, ó. formigando o Formigando o braço aqui, ó. E- Orégano. Cara, o filme, ele tem uma construção de roteiro, de personagens, né? Meio que até a didática que a gente Sim. tá falando, de situações assim que, caramba, que são inevitáveis, porque todo mundo tá passível de acontecer, mas as escolhas que os personagens começam a ter para poder resolver aquela situação, você vai, caramba, será que vai por aí mesmo? E a narrativa, e depois a desconstrução e vai e volta, e o melhor de tudo para mim, o filme termina Isso. Não, onde Nossa. tem que acabar, No momento cara, no perfeito. momento Pra mim, perfeito. isso é obra, assim, Você entende? redonda, sabe? Redonda. Fechou, É. Não quer perfeito. explicar, não quer ficar rendendo, tipo assim, porque isso acontece. Não, velho, acaba quando termina. E ali é o momento, sabe? Então, Vou pra mim, voltar a pontuar o que eu sempre pontuo aqui. Você sabe por que esse filme termina na hora que tem que acabar? Porque não é ele não é americano. americano. Porque não é. Exato. Esse negócio de explicar tudo e dar satisfação, o mal tem que se dar mal, É. liçõezinhas de moral, isso é coisa de americano. Filme espanhol é arte ali, ainda tem muita arte É. envolvida, então E como é que a gente faz para que isso fique no lugar certo? Como é que a melhor maneira de você decidir o ponto certo de terminar e o ponto certo de começar? A gente escreve o argumento do filme. sim. Porque o argumento do filme, ele é uma visão geral da Qual a história. diferença entre roteiro e argumento? Interessante perguntar isso. O Muito roteiro, boa a sua pergunta, Ai, doutora Juliana. obrigada. Eu sempre quis saber sobre quero isso. inclusive agradecer por essa pergunta e dizer que é um prazer respondê-la aqui nesse podcast. Estamos aqui para isso. Antes eu queria pedir que o doutor Dan pudesse pegar um pouco de água para mim. Por obséquio, disponha, estou à disposição. Isso, então, Essa parte que a gente subiu o nível tem que cortar também ou só vai cortar quando a gente baixar o nível? Eu não, acho que isso são zonas muito preto e branco da vida. Vocês não estão navegando na zona cinza. Só quer eliminar o mal. Quando tá tudo. deixa essa água aqui. Você não manda em mim, não. Fala que Bora. você tem que Parem falar de aí. brigar, Por obséquio, menino. por obséquio. Vai, argumento. Seu Sim, Neto. argumento. Qual a diferença de argumento e roteiro? O argumento, ele é um geral da história. É o grosso. É tipo o bloco. Peguei a história e cortei aqui, ó. Início e fim. O que é que acontece aqui? Sem muito detalhe, sabe? Acontecimento por acontecimento. Você pode começar até a dividir em blocos de argumento. A história, a semente que a gente está falando aqui, que é que a gente criou recente, Que está no Catarse, é nesse momento, o link está na descrição. Dê uma pausa rapidinho no vídeo, se vai você lá, não tiver confira. desmaiado com esse susto que Dante deu, que está no Catarse. Dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, clica no link que vai estar aqui na descrição, confira que tá uma campanha maravilhosa produzida pela nossa querida Juliana Rosa. E lá você vai conhecer sobre o projeto, vai saber do que se trata a HQ, vai ter alguns exemplos da arte que está na HQ, e vai ter, como em toda a campanha do Catarse, tem todas as recompensas, uns pacotes que você pode escolher, só escolher o seu, colocar para onde você quer que envie, escolher a melhor forma de pagamento, tem Pix, tem cartão de crédito, tem boleto, o que você quiser. Apoie a campanha para poder nascer essa história, que vai ser a melhor história até 2028. A melhor que E vai ser. também, escrito pelo seu queridão Oliver Isso, Borges, roteiro de Oliver Borges E arte. e arte e de arte de Dan Borges. Juliana Rosa. Não, Oxi, menina. oxi. Oh, Arte Dan de Borges. Dan Borges. Não quer participar, né? comecei- Você é produção e arte, ele tá aqui eu só agora como já podcast. comecei, já. Eu sou o cara que vai ler a revista. Revista. Então, assim, o roteiro, por exemplo, no caso da Semente, eu bloqueei com uma história curta, né? A Semente é uma história de... A gente já definiu o gênero, né? Ela é uma história de fantasia, meio que um conto de fadas com pitadas de sal e pimenta. Como é que eu posso dizer assim, sabe? Porque ele tem um lado, como a gente traz sempre, como ele falou aí, pro lado humano, esse lado humano traz consigo violência, drama, tristeza, algumas alegrias, mas muitos conflitos, entende? Então, eu bloco a história em primeira parte, segunda parte, com certos temas, né, que vão nomeando cada parte dessa, mas assim, são partes de acontecimento. Primeira coisa, por exemplo, acontecimento 1, tal, bota o seu nome, tipo, a despedida. Acontecimento 2, a tristeza. Isso é só no argumento, Isso, que é uma só no referência argumento. para você mesmo. Isso, uma referência para mim mesmo e para guiar depois o desenhista no roteiro. Uhum. De que parte dali em diante o roteiro começa. Porque o que é um roteiro?
Eu pego cada bloco desse, por exemplo. Eu digo aqui, ó, a despedida. O casal está na estação de trem e eles estão tristes e não sei o quê, até que um embarca e tal, tal, tal. Acabou. Só uma frase, às vezes. É só esse bloco. Entendeu? Depois a tristeza. A pessoa que ficou na estação, fulaninho está indo Você para fica casa. descrevendo a parte do argumento, com mais detalhes, Isso, digamos assim, são né? os blocos do argumento. Tudo isso faz parte do argumento. Ah, isso tudo é argumento Ainda é ainda. argumento. Só descrevendo cena por cena até chegar no final. Sem detalhes. Mas aí eu tenho os temas. Entende? Sim. Quando eu vou pro roteiro, aí eu boto lá o mesmo título. A despedida. Aí eu começo detalhes. A estação é assim. É tal horário. Ele olha pra ela perfeito. e diz: olha, eu vou sentir muita falta de você. E ela olha para o chão com lágrimas nos olhos. E aí você descreve tudo isso, porque aí o cara vai pegar todos esses detalhes e transformar em desenho. Isso Eu vou é um anotar porque eu roteiro. estou fazendo um documentário e eu fiquei responsável pelo roteiro. Olha Então aí. aí agora eu tenho que tá vendo aí, Juliana? Então o Ah, tá. roteiro é Vivendo e isso. aprendendo. É o passo a passo minucioso do início até o fim. Mas para a gente saber os acontecimentos, voltando agora ao argumento, esses acontecimentos, onde acaba, qual é o momento certo de acabar, a gente decide no argumento. Porque o argumento diz assim, pô, se a gente for até aqui, cara, vai ter que explicar mais no roteiro. Se a gente for até aqui, já dá para entender. Então, assim, a história tem uma sequência de ação aqui no meio, tem uma pequena sequência de ação no início, e no final tem uma grande apoteose de ação e redenção, terminando em um desaparecimento do personagem principal. Pronto, só você tá decidindo um argumento. Agora, todas as explicações de como é que ele desaparece, como Tá, é uma a coisa luta. que eu queria saber de você. Nessa hora que é esse o momento de decidir esse tipo de coisa, nessa hora do argumento, a primeira coisa que eu tenho na minha cabeça é o final da história. É importante você ter o início e o final. Não sei como é que vai ser, porque eu já ouvi alguns autores falando. Eu escuto mais autores de livros falando isso. Não sei se já ouvi um quadrinista falando, mas a galera que escreve livros, ele sempre fala assim: eu começo a história com a ideia na minha cabeça e eu não quero nem saber onde é que vai acabar. Eu deixo que a história vai me levando e quando chegar num ponto que eu disse tem que acabar aqui, é onde eu paro. Eu acho essa ideia enlouquecedora. Para mim isso não funcionaria em nenhuma configuração. Para eu saber o que eu vou escrever no início da história, eu tenho que saber assim. Cara, Vai eu- acabar lá. dessa Eu não forma. sei, porque eu não sei como é o trabalho das pessoas que falam isso, final, no meu ponto de vista, né? Mas no meu ponto de vista, qualquer obra que eu note, porque isso é notável na obra, Que a pessoa não Aham. sabe não, para onde não vai sabia. concluir. Geralmente isso acontece em novelas e séries, sabe? Filme é mais difícil, Sim. mas as pessoas começam a série, a primeira temporada vem num ritmo, cresce, fica maravilhoso, e às vezes essa série tem um meio, uma barrigazinha, né, monótona, mas termina massa. Sim. Isso é um sinal de que ele sabia como terminar Uhum. e sabia como começar, como terminar, mas não tinha muita ideia do meio. Do meio. É. Às vezes até não tinha esse meio, mas ele prolongou para aumentar a quantidade de temporadas e render mais dinheiro. Mas você, por exemplo, claro, o exemplo mais famoso de todos, Game of Thrones. Pensa logo nele. Não tinha final Não e a gente tinha. sabe por quê, os motivos, o velho saiu do coisa, É. que os livros não tinham sido escritos ainda, e o final foi aquela porcaria. Então, assim, pra mim, eu só começo a trabalhar quando eu tenho o início e o final E o fim definidos. definido. Até porque, pra mim, o que eu acho legal de fazer e o que eu acho legal de consumir é que o final seja o ápice da história. A história começa meio que ambientando. No meio tem uma situação que você diz assim, pô, que negócio massa que aconteceu aqui. Só que o fim tem que ser muito superior a essa situação que aconteceu no meio. Tem que acabar com o leitor desmaiando. Quando você não sabe qual vai ser esse fim, corre o risco de você colocar algo no meio tão foda que quando chegar no final você não consegue Você não superar consegue aquilo. superar a si mesmo. É, verdade. Porque você diz, porra, o auge da história já foi aquele meio ali. O que é que eu posso botar aqui pra acabar que vai ser mais punk do que aquilo? Não tem. Você já Não tem. gastou todo o potencial de ápice de acontecimento Rapaz, dentro daquela história que está sendo contada lá no meio. eu me lembrei aqui agora, e eu acho que eu nunca fiz uma história que eu não soubesse tudo Já. antes de começar a trabalhar Eu nela. também sou assim. Eu não tenho esse negócio de... Porque assim, às vezes eu posso fazer um ajuste no meio por questões essas práticas modificações de trabalho. acontecem. Eu digo, porra, isso aqui eu vou reduzir essa luta, porque Sim.
vai comer muitas páginas, então vou fazer menor. Mas assim, Não foge da não ideia original. não fuge da ideia Ah, original. sim. Porque eu só começo quando tá tudo aqui, ou é pior, é aqui. Uhum. Não é no papel, não. Eu só começo a escrever quando eu já sei tudo que vai acontecer. Às vezes eu demoro escrevendo porque vai, digamos assim, surgindo ideias pelo caminho, entendeu? Uhum. Mas a ideia é começar só quando eu te souber tudo, pelo menos no meu método. Né? E aí já começa a escrever o roteiro. Roteiro. Roteiro é a segunda Que parte. seria a próxima parte, né? Depois, Digamos assim, exatamente, e a parte mais exatamente. técnica, né? Na relação da própria produção de uma história em quadrinho, né? De forma independente, que é o tema aqui Total. do podcast. Por Então, falar em produção, nessa parte de escrever o roteiro, é a hora que é importante entrar uma terceira pessoa, uhum, que é um editor, para andar em conjunto com a produção, com a criação do com o roteiro artista, ali, né? com o Exatamente. artista. Porque o roteiro, já muitas vezes, quando é uma produção que é mais de uma pessoa fazendo, o roteiro é escrito em paralelo com o que o cara já vai desenhando, o outro artista já vai desenhando, Uhum, entende? sim. Então é interessante ter um editor para ter um olhar de fora que não seja dos dois artistas. Uhum. Por exemplo, eu te uso muito como minha editora. Que Opa, vou querer meus créditos, hein? Você sempre ganha. Eu vou querer meus créditos. Já ganha mais que não é hora de aumento ainda. Ah, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Deixa um comentário aqui, gente. Se ela merece ou se ela eu não mereço. merece nada. Que é aquela pessoa que o artista tá ali empolgado com aquela coisa e chega alguém e diz assim, ó, talvez Ah, isso é verdade. você sempre pontua isso aí. Pontos direto, assim. por a gente exemplo, sempre troca. E em- vocês dois também trocam muito em relação a isso, né? Total. Não, no caso, como a gente não tem um editor, A quando gente a gente tá se trabalhando, a gente se edita. um ao outro. Aham. Um ao outro. Em Coração, por exemplo, muita coisa que eu fui fazer a construção da personagem, eu chegava e dizia pra você, e você dizia assim, ó, talvez uma mulher não fosse por esse lado. Isso aí Sim. é uma linha de raciocínio comportamento mais masculina. Aham. Aí, pô, a editora tá falando, faz sem todo sentido, ia lá e coisa. Na fábrica que eu tô desenhando, teve uma hora no final, assim, eu já sabia qual era o final que eu queria. Uhum. Só que eu tava achando assim, pô, tá faltando esse sal e essa pimenta que ela falou da semente. O brilho, né? Não. Sabe aquilo que eu digo? O ápice tem que ser o final? Não tava nesse ápice. Tá diferenciado mesmo. Aí esse Oliver toque. tava lá em casa nesse dia, eu cheguei assim, pô, velho, cheguei num muro aqui no roteiro e aí contei o pedaço pra ele. Uhum. Aí ele falou, rapaz, se você botasse desse outro jeito aqui, acrescentasse isso, pronto, fechou o final. Foi o olhar do editor, entende? Perfeito. Diferença afasta da arte e vai pro olhar de assim, se eu vou ler isso, eu preciso ver dessa forma. Às vezes o artista tá achando que tá sendo claro, outro detalhe que o editor é importante. Às vezes o artista tá assim, pra mim essa história tá super clara, eu tô entendendo o que tá acontecendo, porque é o que eu tô fazendo. Sim. Só que quando outra pessoa vai olhando, pensa assim, isso aqui ficou meio truncado, eu não entendi o que foi que aconteceu. O editor é a pessoa, ou a editora, é a pessoa que vai olhar e dizer assim, isso aqui não tá, a narrativa aqui tá meio esquisita. É porque os autores nos envolvidos no trabalho, eles entram no vício da imersão. Você tá imerso ali e você tem um monte de backgrounds em sua cabeça que não vão ser mostrados. Então, assim, para você ler aquilo, você cobre os buracos você que tem, né? cobre automaticamente os buracos, porque assim, eu sei a importância desse personagem, eu sei a importância desse, esse personagem assim, vai acontecer lá no futuro isso, mas assim, quem tá lendo não tem nada daquilo. Sim. Ele não tem nenhuma dessas informações, você tem que sempre se colocar na situação de assim, não sei nada, e aí eu tô vendo essa história aqui agora. E é difícil. Por isso que é importante o editor. Porque Acho que é quase... Não é só editor, não. É em relação à produção. De conteúdo, de artigo, de arte. Sim. Tem que ter uma terceira pessoa. Tem que ter uma terceira. A supervisão, né? Que não é o quadro que a gente está falando aqui nesse momento, mas que também existe. Mas a supervisão é justamente isso. É uma terceira pessoa para poder te falar, olha, tá bacana, não tá, ajuste isso. Total. É importante ter essa humildade também, né? Sim, de ter, sim. porque aí, humildade até para poder também melhorar a qualidade do seu trabalho, se isso é importante, se isso for importante. Isso, pra você. eu acho que esse é o ponto. É você estar aberto, a cabeça aberta, pensando, isso aqui tem que ficar o melhor possível. E não é só o melhor possível para mim. Porque eu não vou pegar essa produção, essa revista aqui e guardar na prateleira, vou imprimir uma só e guardar, isso aqui é meu. Não, isso aqui é para fazer
70 milhões e vender para o mundo inteiro. Sim. Então tem que ficar o melhor possível para a maior quantidade de pessoas consumirem possível. É por isso que quanto mais pessoas estiverem dando... Pessoas assim, de relevância, não é qualquer pessoa. Não vai chegar e mostrar para sua irmã, para sua mãe, para o seu vizinho, que não entende nada disso. E que te ama demais. E que gosta mais. Você é um gênio, nossa! Tá lindo. Você Tá lindo, sempre meu foi filho. artista. Desde pequeno eu via você desenhando e sabia que você era um história. gênio, era máximo. Não, tem que ser alguém que, Não te inclusive, ame, inclusive. vai ser sincero em A dizer, ponto. isso tá horroroso. É Isso, engraçado. essa parte tá muito ruim. Você precisa mudar isso. O editor tem que ser muito sincero. E conhecer aquilo que ele tá analisando. Né? Engraçado, o que é engraçado? Não, porque nessas questões... Não me chame de engraçado. Não. Trouxe o personagem, eu falei, rapaz, isso aqui tá por isso, e pontuei. O meu ponto de vista é que é uma pessoa leiga. Sai daqui, não quero ouvir não. E aí veio Aí ficou lá, aí me chamou, é mesmo, né? Como é que você acha? Eu falei, velho, vamos por aqui da fábrica, os braços. Ah, sim, é verdade. Tipo, que muda tudo o jogo. Sim, Enfim, depois sim. vocês vão saber dessa Total. história. Mas é exatamente isso. Mostrar personagens. A gente É. precisa entrar numa nova etapa, que é a arte. Isso. Não é isso? Aí vem o que? Ou o próprio autor sabe desenhar e vai colocar exatamente o que ele imagina no papel, ou ele vai procurar um artista que case com o que ele imagina. Eu acho que isso é importante, né? Você encontrar um artista que dialogue com a história que você quer contar. Que Com tem certeza. a arte dele tem o perfil ideal para aquele tipo de história. Isso. Entende? Assim, exemplos aqui a ser dado. Uma história de ação, ela tem que ter linhas claras, porque o foco é a ação. Então, assim, a estética de personagem e movimento, ela tem que ser muito clara. Entendeu? Posicionamento de câmera, muito claro. Uma história de terror já não precisa tanto. É mais, Ela pode ser mais próximo, pode ser mais closes, né? close, E mais a arte mais pesada, mais né? pesado, mais Achura. preto, Mais achura, mais sabe? preto. Mais Poxa, sombra. eu tô entendendo das coisas, tá Olha vendo, aí. gente? Daqui um dia tá desenhando a própria história em quadrinho. E não quer mais saber da gente. Entendeu? Uma história engraçada, já tem um traço, é mais fácil de você conseguir a graça, um traço mais cartunesco, sabe? Uma coisa mais caricata, porque o humor em si, ele é meio neutro no que se refere a características realistas, entendeu? Então, assim, o humor é mais, para ser mais fácil identificável, tipo, cada pessoa individualmente, ele não precisa ter um personagem específico com características humanas reais, aquela pessoa. O cartoon dá essa liberdade. O cartoon, ele tem essa fácil, digamos assim, absorção das pessoas por causa dessa característica não realista. Então, assim, aquele cartoon pode ser qualquer pessoa. E o cartoon também tem uma vantagem em fazer coisas mais cômicas, que é mais expressivo, né? Dá para você botar olhos muito maiores, expressões muito mais exageradas. E fazendo esse tipo de coisa, a comédia exige muito essa passada de sentimento mais forte, Né? mais expressivo. Não necessariamente tem que ser careta, mas se a pessoa tá triste, é um triste bem exageradão. É o tom da voz, na vida real seria o tom da voz. A pegada mais teatro, né? Digamos assim, pra você conseguir mais atingir, as expressões né? exageradas, a voz mais, sabe? E assim, você não tem esses recursos no quadrinho. Você não tem uma voz exagerada. Você não tem uma voz engraçada. Entende? Porque não tem voz. Entendeu? E alterar, eu vou dizer a verdade, alterar o balão para esse tipo de coisa, não tem como você colocar uma voz engraçada. Você pode até usar o apelo de colocar uma voz sombria, uma voz que a pessoa entende, né? Que é diferente. Isso, sabe, é diferente, mas o engraçado, ele vai ter que ter o apelo visual no personagem. Sim. Então ele tem que ser menos realista, sabe? Menos verossimilhante. São duas, boa, viu? Bonita, né? Verossimilhante. Tá na moda. Uma coisa que a gente é bom falar, que são duas etapas. Quando a gente fala arte, a pessoa olha para isso aqui e vê isso pronto. Mas é bom saber que são algumas etapas até você chegar num desenho desse pronto. Sim.
Primeira coisa que você faz, assim, eu não costumo fazer muito isso, mas a maioria dos desenhistas de quadrinho fazem, que é o famoso RAF, né? Aqueles Rascunho, rascunho de página, de como vai ser o layout da página, em que lugar vai estar as cada marcações, né? personagem, É. para você compor ali visualmente a narrativa, sabe? Uhum. E a pessoa faz aquilo bem, bem rabiscado mesmo, um negócio bem solto, você faz 10 páginas em 5 minutos, só Uhum. para você ter a noção, a composição. Eu não faço isso, eu já faço isso dentro da, quer dizer, eu faço, mas Uhum. dentro da minha cabeça. E quando eu chego para desenhar, eu já tô vendo no papel tudo isso. Eu só vou cobrindo Só executa, né? isso. E aí vem a parte do lápis mais definido, que já é o que o arte finalista, que é a pessoa que vem depois, vai passar exatamente por cima do lápis definido ali, o que você já fez. Uhum. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes são artistas diferentes, mas as etapas são separadas, né? Depois que você faz o lápis todo bem definidinho ali, onde é que vai ficar a sombra, onde é que vai ficar os detalhes da roupa, como é o rosto exatamente de cada personagem, posição de tudo, todas as texturas já são definidas nesse lápis, geralmente. Aí vem o arte finalista, que no método tradicional, a pessoa que usava o nanquim, hoje em dia já tem muita gente que faz no digital, eu, por exemplo, nós dois, né, basicamente só trabalhamos Deixa eu perguntar uma coisa no aqui. digital. É possível, né? Mas eu vou perguntar. A pessoa que faz o lápis, se o arte finalista tiver um traço diferente, ele pode mudar o desenho da pessoa? Pode melhorar e pode estragar. Ele não deve mudar muito. Não deve, mas Mas é acontece. possível acontecer. Total. Mas assim, porque nos Estados Unidos, agora eu vou falar na parte profissional, minha experiência fora, né? Nos Estados Unidos tem 2 tipos de profissão. Existe o inker e existe o finisher. O inker, ele é o cara que dá a tinta. O significa, o nome já tá dizendo, né? Inker. Mas ele só cobre e realça pro preto o lápis do cara. Geralmente isso acontece quando o artista ele tem um traço super definido. Um traço extremamente claro, já praticamente o mesmo, só que em lápis. Sim. Isso só, e claro, né? A gente tá falando do quadrinho feito de forma tradicional: papel, Uhum. lápis e tinta, né? Sim. Então, o inker é o cara que cobre de forma perfeita, Uhum. não altera nada. Quase um decalque. assim, Quase né? um decalque. Ele vai cobrir, ele vai realçar o que precisa ser realçado, criar algumas texturas, mas ele vai manter o desenho do cara. Uhum. Um exemplo claro disso é o artista Alan Davis, e o parceiro de vida dele atualmente chama Mark Farmer, é o arte finalista. Eles são tão juntos que eles viajam juntos para convenções. Eles dividem, inclusive. Devido à mesa. Ah, tá. Achei que Sempre. fosse o apartamento. O apartamento, não. Sei que eles tinham se casado. Tipo, Não, parceiro mas eu digo assim, de. não tem um trabalho de Alan Davis, que eu quero dizer assim, de vida Eu- profissional, desculpe. Não tem um trabalho de Alan Davis hoje em dia que não seja arte finalizado por Mark Farmer. Uhum. Isso, porque assim, ele já é consagrado, já é ultra famoso, e a exigência dele é assim: me contratou, Mark Farmer vai no pacote. Uhum. Vai ter que contratar ele. Eu Porque não ele já trabalho- sabe que funciona Porque, muito cara, bem a junção, né? Uhum. Ele, Mark Farmer, é como se você só. Vou falar da forma bruta, mas não é isso, né? Mas assim, pegou o desenho dele e escureceu no Photoshop. É o Uhum. mesmo. Você vê o lápis dele e vê a página dele, as 2 originais, arte finalizada por Mark Farmer, e é igual, só que um nanquim perfeito, liso, sabe? Uma E aí- pergunta capciosa. Sim. Você ser um arte finalista tão bom, eu falo criticamente enquanto artista, como é que isso soa? Porque, por exemplo, quem é que assina? Qual é a importância, assim? Querendo ou não, tem a hierarquia, né? Tem a questão de roteiro. O desenhista aí o sempre desenho. vai ser O Mark mais Farmer vai ser famoso. tipo a sombra para venda desse Ele cara, ele digamos assim. é a sombra. Ele é a sombra, o foco é Alan Davis, Mark Farmer é o assistente. Entende? De uma certa O senso forma. comum um geralmente deles. não sabe nem o nome dele. Entendi. Sabe o Isso. nome de Alan Davis e o resultado final Mesmo é creditado o a cara Alan Davis. potencializando, no caso, Com certeza, a arte do cara. Porque é isso que eu ele falei. não é- Tem alguns finalistas que acabam com o desenho. Eu já vi, tem um desenhista que eu gosto muito, não sei o que ele anda fazendo atualmente, mas ele já fez muitas coisas interessantes, que é aquele Kieron Dwyer. Sim, Ele fez a saga de Capitão América, John Walker, ele desenhou Demolidor durante um tempo também. sim. E a primeira vez que eu vi o desenho Fez desse Batman cara... também. Já fez Batman também? Fez Batman, uma Aquela saga do Charada, né? Do Charada, eu me lembro e disso. um pacto lá com o demônio. Eu me lembro. Lindo, inclusive, a arte. A arte dele eu acho linda. Só que a primeira vez que eu vi, eu achei horroroso o desenho dele.
Foi mesmo? Inclusive, era uma história que vinha depois da que eu já gostei depois. Porque é arte finalizada por outra pessoa. Era finalizada por outra pessoa. E aí vem a outra coisa, que é o finisher. Que aí é que eu... O que é o finisher? Finisher é um artista que vai dar definição à arte de um certo outro artista. Já direto no nanquim. Aí você diz assim, então por que o outro artista... O arte finalista não O pode ser o arte finalista finisher? Porque o outro tem um nome. Porque mercado americano é assim. Então, assim, eu quero... Eu acho que esse processo todo só existe nos Estados Unidos. Né? eu acho que só existe nos Estados É Unidos. muita gente Eu envolvida. quero, assinando na capa da minha revista, exemplo, Kieran Dwyer ou o Alan Davis. Só que Alan Davis tá sem agenda, cara. Pô, Alan Davis, não tem como, né? Não tenho tempo. Não tem nem como fazer uns esboços doidos aí. Faz uns esboços, só monta as páginas aí, faz uns esboços aí, mesmo sem rosto. Mas eu boto o seu nome na revista. Aí contrata. Eu tô dizendo isso assim, porque eu já trabalhei assim. Eu já fui finisher. Entendeu? De um artista famoso da Marvel pra fazer uns trabalhos aí pra outros personagens. Mas aí seu nome nem vai em crédito? Vai. Nesse caso do finisher, vai na capa. Ah, sim. Entendeu? Aí, mas tem o nome do cara lá, que é o mais importante. Sim. Tem o nome do cara, tem outro nome, mas não diz o que faz. Diz que o cara Oliver fez os palitinhos ali e aí você veio e fez todo o trabalho. O cara mandava né? o desenho sem rosto, cara. Entendeu? O cara mandava o desenho sem rosto. Você criava tudo ali. Eu tinha que pegar aqueles bonequinhos sem rosto, tipo, sabe aqueles bonecos que fazem pra fazer teste de impacto de carro? Esses aqui. Isso aí. Aí fazia assim, tem um personagem aqui, sabe? Às vezes faltava 2 personagens, tinha que acrescentar lá atrás, porque tinham falas pra eles, entendeu? E acho. Então, assim, você desenha a história inteira, resumindo. Eu tinha que desenhar, mas a ideia de composição de página era do cara e a assinatura dele tá lá e é o que vende a revista. Sim. Porque o meu nome naquele momento não significava nada. Entendeu? Então, assim, eu entrei para fazer o finisher. Então, tem essas duas coisas. E esse finisher, às vezes, ninguém pode reclamar, claro, mas modifica o traço original. Entende? Até porque não existe traço, né? Se o cara só fez um. Claro, então, assim, o cara que é fã de tal pessoa. Aí ele vai, vindo, não, eu sou fã de tal pessoa, vou comprar essa revista. Chega lá, meu Deus do céu, não diferente. É o desenho de não sei quem, o arte finalista cagou a arte dele. Será mesmo? Ou ele não podia desenhar aquela revista e o arte finalista teve que desenhar no lugar dele? E como é uma pessoa que já tem muito nome, não tá nem se preocupando. E não tá se preocupando. O cara tá. Geralmente ele não tem agenda porque ele tá desenhando outras 2 revistas em outra editora. E aí, depois disso, vem uma etapa que também pode deixar tudo mais bonito ainda. Ou pode também cagar tudo que foi feito dali para trás. Que é a pessoa que colocar as cores, né? Eu já vi muita arte ser destruída e eu percebi. Assim, rapaz, eu estou vendo que esse desenho é bom, mas tá ruim de olhar porque essas cores estão horríveis. Você tá vendo porque você é técnico e você entende. Porque senso comum, por exemplo... Vai dizer só que tá tudo horrível. Tá tudo horrível. Porque eu não vou saber diferenciar se é por conta da cor ou se é por conta do... Sim. Olha, as cores, elas podem enaltecer sua arte ou destruir ela completamente. Mas se ela souber enaltecer de uma forma muito boa, porque tem coloristas que são mágicos, sim, eles são praticamente, a cor é praticamente a trilha sonora do quadrinho. Isso foi bonito, porque ela consegue criar um ambiente, uma atmosfera que joga assim, a história. Porque ela já não... Sabe quando a cor casa, não só com o desenho, mas ela casa também com o roteiro? Pra mim, esse é o ápice. Tem um triozinho desses que você diz que viraram parceiros de vida, que não estão se desgrudando mais, que é o Tom King, a Bilks, que é a desenhista, Tom King é o roteiro, que faz agora a nova Supergirl. Sim, essa... E uma pessoa das cores que eu... Tá vendo como é um trabalho ingrato, que eu não lembro o nome. Mas a gente vai colocar rapidinho. Busca aí, a mulher do amanhã, a garota do amanhã, a mulher do amanhã. A mulher do Supergirl, a mulher do amanhã. Que é esse trio. Que eles se casaram de uma forma, se casaram assim no trabalho. Sim. Roteiro... Tom King e Bilks Evelyn. Tá vendo? Nem dá crédito ao cor. Mas Bilks é a desenhista. Tem uma pessoa que faz as cores. É um cara, eu sei, ele é brasileiro. É? Ele é fera demais. Cara, a cor dele com a arte da Bilks fica uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É disso que eu tô falando. Esse aí, não, ele... Matt Lopes.
Matt cores. Lopes. Aí. Brasileiro Matt Lopes. Matt Lopes. Isso. O dele casa Matt com a Lopes, arte cara, de você Briggs. é o cara. Velho, é muito bom. Muito bom. E aí eu digo, esse cara eleva as cores à trilha sonora Total. do quadrinho, sabe? A cor dele não casa só com o desenho, casa com o roteiro. A Ela obra fica contribui, toda redondinha, perfeita. Contribui com o andamento da história que, vamos deixar isso claro, sempre, até o nome do nosso podcast fala isso, é o mais importante. Sim. Uhum, A história, a arte tá ali para contar uma história, entendeu? E o uhum. roteirista tá contando a história através da arte, mas no final, o objetivo sempre é contar uma história. Conta a história. E se a história, a arte pode até ser linda. Mas, Por exemplo, eu tenho na minha estante lá, que é uma estante de estudo, né, uma estante só de pessoa que consome, vários quadrinhos que eu nem terminei de ler, de tão ruim que era a história. Só Mas- que tem uma arte linda e eu deixei na minha prateleira como referência de estudo, de desenho. Né? Uhum. E já tem outros quadrinhos que tem uma arte, um roteiro muito bom e uma arte que você... Porra, velho, eu tô achando até Difícil. boa a história, mas tá ruim de ler isso aqui, viu? O bom é quando os dois são bons, né? Sim, e aí isso é facilmente demonstrado no texto, né, também. Sim. Porque esse é um condutor da história além da imagem, né? Tem que ter esse equilíbrio. A gente, às vezes, tenta equilibrar as imagens como uma grande narrativa, usando minimamente o texto. Mas o texto, ele funciona como o tempero, sabe? Uhum. O tempero da imagem, não o reafirmação do que você tá vendo. Sim. Tô vendo e o personagem escrevendo, eu tenho que andar por essa caverna. Já tá vendo, cara. Uhum. É. Ninguém pensa nisso, sabe? Uhum. Nos anos 80 tinha histórias que começavam sempre assim, eu sou o Batman, estou aqui nessa... E aí Cara, você- lembrava um pouco É, da origem. Isso, né? Depois que meus pais morreram. É. Ou seja, Isso é meio que você para era para contextualizar novos leitores. Aí Entendeu? eu dizer, ninguém fica assim, aí eu sou Oliver, eu tô aqui no ponto de ônibus, tô esperando o Lapa, porque eu preciso ir no médico. Ninguém tá pensando. Sabe? Mas aí, ó, essa parte do texto tem um detalhe importante na criação, Aham. que é algo que eu consulto muito você também quando eu estou fazendo isso. É uma preocupação que eu tenho, que eu quero saber, assim, eu mais ou menos já sei a resposta, mas eu quero que você diga para as pessoas ouvirem. Se tem essa preocupação de você escrever um texto e numa história tem diversos personagens. E eu acho que é muito importante, dá muito mais profundidade e camadas para a história, você dá uma voz única para cada um desses personagens. E não a sua voz está ali. Entendi. Um jeito de falar específico. Isso. E um jeito de falar e uma capacidade intelectual também, que está Sim. refletida no jeito de falar. Claro. Entende? Sim. O cara, ele é mais matuto, não é isso? Isso. O cara, ele Não vai te dar pode instrução, falar igual ele o não outro fala que errado, é ele um fala algumas professor. palavras erradas, Exatamente. não é isso? Sim. Isso é massa. Isso cara. é muito importante de ser pensado quando você está criando essa parte do texto. Porque se você simplesmente assim for escrevendo as falas das pessoas como você, escritor, fala, Uhum. é você Descaracteriza, né? refletido, descaracteriza. É você Uhum. refletido em outras imagens ali daqueles personagens. Uhum. Agora A sim. parte do texto caracteriza o personagem para mim tanto quanto a imagem dele. Claro, A forma como ele fala. claro. Agora sim, só para contextualizar, para quem tá ouvindo a gente, esse texto que a gente tá falando, que é o conteúdo do texto, é escrito no roteiro. Uhum. Né? Agora, quando a gente também fala a parte do texto, é inserir o texto do roteiro de forma clara e narrativa também nos balões, Isso. quando a gente fala isso, né? Porque um balão posicionado em um lugar errado da página, Uhum. ele pode, inclusive, gerar uma confusão Confunde. Na narrativa. na narrativa. E o cara diz assim, não, peraí, o cara disse isso aqui, ninguém perguntou nada a ele. Aí quando você vê um balão que era da pergunta, estava posicionado um pouco abaixo. Exato. Então, assim, Isso já é um outro passo também, né? É uma outra arte. é a eu diagramação É a de diagramação texto, que é tem, né? diagramação Isso. dos textos dispostos no quadro. Uhum. Isso é arte. É. Isso faz parte da narrativa. Às vezes você puxa até a visão do cara para um determinado detalhe no desenho com um balão. Uhum. Eu Sim. faço isso direto. Sabe? Eu digo assim, o cara tem que passar o olho por aqui. Então esse balão ele vai ler esse, mas no caminho tem esse cara fazendo esse detalhezinho assim, tipo escondendo a moeda embaixo da mesa. Uhum. Mas o balão tá aqui.
Aí quando o cara vai ler esse balão, a mão do cara Você aqui... puxa ele atenção assim, para um ó, detalhe ele da guardou arte uma moeda. Aham. com o texto, Entendeu? né? É. Entendeu? Então, assim, Dialoga, né, com a arte dialoga com a completa. arte. Mas isso é uma outra arte. Tem que saber fazer. Um A gênio gente- disso a- era o Will Eisner. É. O Will Eisner era genial nesse detalhe de texto junto com a narrativa da arte, assim. Uhum. Isso. Cara, Então, assim, mestre. esses detalhes na construção são importantíssimos. Na construção de diagramação, texto, balão, colocar balão, né? Essas coisas. Sim. Isso aí é Na fundamental saber. nosso projeto da Semente, quem vai fazer isso é você, né? Sou eu. Ninguém mandou você estudar design, então a responsabilidade é sua. Depois que tá tudo isso aí pronto, que é basicamente o trabalho artístico do projeto, aí entra a parte editorial, que é quem vai transformar tudo aquilo nisso aqui. No produto final. Numa revista que tem que ter um projeto de dorso, tem que ter um projeto de diagramação de título, tudo tem que ser transformado em sair da arte para se transformar em produto. Exato. E aí, claro, né? Para isso precisa de passar por revisões. isso, revisão de texto, revisão. A gente já falou, a revisão do editor da história, Da em história, si, né? modo geral. Editor de arte, às vezes Isso. precisa. Principalmente se você estiver fazendo uma história, que já é outra coisa, né? Se eu fosse fazer uma história mais realista, histórica, contando alguma coisa de uma época específica, você não pode colocar um elemento que não é daquela época, naquela época. Tipo um copo de Starbucks, né? Tipo um copo Starbucks numa Isso. taberna medieval. Isso. Não, na mesa da rainha. Da né? rainha. Faltou um editor. É, Faltou um editor ali, entende? E a pior parte é a gente saber que tinha mais de 300. Com Mas enfim, certeza, vamos tinha- falar de coisa Vamos boa. Aí voltando pra Semente, que é muito melhor do que Game of Thrones, pelo menos que o final de Game of Thrones. Né, aí quando finaliza toda essa parte artística, vem essa Pós-produção. pós-produção, né? Que é o quê? A revista, o produto está concluído. Agora vem o quê? Levar ele ao público. Como? Cópias e cópias em uma gráfica, no caso de quadrinhos, né, que a gente tá falando. Então, assim, é negociar com gráfico, orçamento, detalhes da produção final. Tipo assim, temos a capa, como essa aqui, por exemplo. Mas essa capa, ela tem um verniz localizado só no personagem. Uhum. Não sei se dá para ver um brilhinho aí, vou fazer uma balança aqui e contar. Tá vendo, dá pra ver. Sabe, um brilhinho aqui. E aqui também, no como é que chama verso. isso aqui? É o verso, mas tem um outro nome. Quarta capa. E aí você tem aqui também um brilhinho aqui, ó. Um verniz, mas isso é negociável. Faz parte com qual orçamento que eu tenho de grana para poder fazer esses detalhes, para imprimir dessa forma, qual o formato final. Porque eu posso ter essa proporção de formato na minha tela, né, na minha tela de construção do quadrinho, mas eu decidi que eu quero na mesma proporção maior. Entendeu? Tudo isso é negociável com a gráfica, porque vai sair mais caro ou mais barato, e às vezes o maior sai mais barato. Incrível, né? São detalhes de gráfica que as pessoas precisam conhecer, porque tem os cortes dos papéis das gráficas, que é mais econômico um corte maior para ele aproveitar o papel todo. Aí você quer um corte menor, vai sobrar papel, e ele vai lhe cobrar por esse papel que ele vai perder. Vai inutilizar, né? Outro detalhe que você precisa saber de quando você vai negociar com a gráfica é que a quantidade de páginas que tem no seu quadrinho é uma quantidade que precisa ser muito específica, porque a gráfica trabalha quando vai montar uma revista, com cadernos. Sim. E todos sempre tem que ser múltiplos de 8, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso. Múltiplos de 8. Então, a quantidade de páginas finais da sua revista não até pode, mas vai ser mais custoso para você, porque em vez deles te cobrarem uma quantidade de impressão de 4 cadernos, se a sua história passar 4 cadernos de uma folha, ele não vai te cobrar 4 cadernos de uma folha, ele vai te cobrar 5 cadernos. 5 cadernos. Então você vai estar pagando muito mais caro por uma coisa que você poderia só reduzir uma página ou aumentar a sua história para serem logo 5 cadernos de vez, entendeu? Sim, claro. Tentei buscar aqui, o seu número era múltiplo de 8, mas eu não consegui achar. Mas eu acho que eu acho que são sempre múltiplos de 8 que tem que ser, porque cada caderno tem essa quantidadezinha específica que quando junta é sempre múltiplo de 8, entendeu? E aí, quando você for construir a história, é bom você ter essa noção de como uma gráfica trabalha para você então já vai ter tantas páginas na minha história. Às vezes a história não tem. O que é que você faz? Por exemplo, eu sempre deixo uma sobrinha para acrescentar uns extras.
Uhum. Aí eu boto no final uma construção de personagens, uns sketches de cenário, alguma Uns coisa assim. posters de artistas convidados. Às vezes vai um pós-fácil de Isso. alguém convidado que vai fazer um comentário sobre a sua história ali e tudo mais. Tudo isso no final tem que ser pensado quando você tiver com o arquivo ainda digital ali no InDesign para quando for mandar para a gráfica tá tudo dentro do esquema, fechou, tudo certinho aqui. Uhum. E aí a gráfica geralmente te manda uma prova da impressão, que é para você ver se as cores estão batendo com o que você quer, se não teve nenhuma borrada na letra, se tá tudo certinho. Uhum. Aí a edição novamente, né, editor ali, O a editor revisou, na vai verdade, fazer né? a revisão. É o último momento também que você tem para dar uma revisada para ver se não tem nenhum erro de português, Sim. alguma coisinha que falhou, ou se não tem uma página trocada no lugar errado, uma página invertida. Nesse momento você pegou essa boneca da prova da gráfica e diz assim, ó, 100% é isso, pode imprimir. Aí vai virar o produto final que vai para as bancas de revista, e tudo mais. E aí vem a Livraria. parte que não é muito nossa especialidade, que a gente trouxe, inclusive, Juliana, para falar mais disso, que é a parte de Juliana. divulgação, venda e promoção da revista. Essa é a parte aqui. Nos dias de hoje, a gente sabe que cada vez é mais difícil chamar atenção no mercado com tantas opções, né? Com tantas coisas maravilhosas sendo lançadas ao mesmo tempo. Como chamar atenção para a sua revista? Como fazer a sua revista ganhar um destaque no meio de tantas outras e as pessoas quererem, de repente, do nada, do lado da revista do Super-Homem, dizer assim, não, mas tem essa aqui, como é que eu... Pô, gostei dessa revista, o que me chamou a atenção? Como é que eu faço chamar a atenção da pessoa? Uma coisa que eu ouvi daquela... Eu acho que ela é editora, produtora, alguma coisa desse tipo relacionada à literatura, aquela Dani Sakugaya. Sim. Eu ouvi ela falando que uma coisa que eu achei interessantíssima a ideia, de que essa parte de promoção do livro, no sentido de começar a divulgar ele para as pessoas e fazer o interesse começar a surgir, tem que existir desde o início lá que a gente falou, de que você teve a ideia do livro. E não apenas quando o livro já estiver pronto, né? impresso na gráfica, aí você começa a mostrar para as pessoas que ele existe. As pessoas já têm que ir gerando um interesse pelo seu produto enquanto você está produzindo. Nem que isso leve 1 ano, 2 anos, 3 anos de produção. Nesse período você tem que estar sempre falando pro seu livro, Mostrando, né, o que você está produzindo. Você concorda com essa Com estratégia? certeza, até porque, querendo ou não, é o que a gente chama do hype, né? Você está sempre ali, Criar o hype, apresentar as pessoas. Não gostamos muito dessa palavra aqui. Né? Tudo bem. Vamos criar um ambiente. Criar uma expectativa. Uma curiosidade. Uma expectativa. Tudo bem, vamos, né? Somos inimigos do hype. É. Vamos formar uma banda Sim. chamada Inimigos do Hype. É banda de É reggae. porque o hype a gente vê como uma coisa meio negativa hoje em dia. Porque se criou essa palavra hype. Assim, sempre existiu a expectativa. Sempre existiu a vontade de assistir. Sempre existiu, sabe? Aquela coisa de, pô, tô curioso, quero ver, tô empolgado. Que é a palavra que todo mundo dizia. Tô empolgado, tô instigado. Sim. Mas quando esse nome foi dado, hype, ele roubou a atenção. Ele roubou o protagonismo para si. Assim, hoje o hype é mais importante do que qualquer coisa. Inclusive do que a própria obra. Do que o produto. Sabe? Ter hype, tá hype. Você tá no hype, pronto, vamos comemorar. Acabou. O produto, cadê? Já passou. Nem vi. Você viu? Não, o importante era mais o hype. E aí quando você consome um produto que é uma porcaria, você tá tão no hype que você se obriga a se manter gostando. Porque o hype é mais importante. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse problema do hype, mas... É só falar. Continue, Solene Ração. Criar essa empolgação desde antes. Então, quando a gente pensa nessa questão, eu concordo com a Dani Sakugaya. Eu pensei que você chamava de Dani. Aí eu pensei, coisa íntima aqui não. Vocês deixam pra depois. Ele fica dando ideia pra gente, a gente tá de boa, tranquilo aqui. Ele fica instigando a gente a... Só sorte que eu tô bebendo água. Mas assim, falando da semente, né? A gente precisa pensar na pós-produção, né? Que é essa questão de vender o produto e como é que a gente vai atingir o público da melhor maneira possível. A gente tem que criar conexões. E isso, para mim, em qualquer produto que eu vá fazer, desenvolver, seja com história em quadrinhos, seja com os filmes, seja com a música que a gente está envolvida, eu quero me conectar com as pessoas. Então, quando vocês apresentaram, né, a ideia do projeto da semente, eu pensei justamente em, principalmente, sair do
do subjetivo, né, do fantasia para o palpável, para algo mais objetivo, para o concreto. Porque se a gente for pensar, a semente é um nome muito metáforo, tem uma questão muito filosófica. Sim, A gente planta o que a gente colhe o que a gente planta, exato, não é isso? exato. E a história revela muito sobre isso, de uma forma, né, fantasiosa, mas também tem muito do dia a dia, da rotina, do cotidiano, das questões, como a gente trouxe aqui, do humano. Então, isso me conectou. Eu falei, cara, como é que eu posso trazer isso para uma forma mais concreta? Nada melhor do que vamos trazer para a terra, que é a própria semente, que é uma das recompensas que você vai conhecer quando você clicar nesse link aqui embaixo para conhecer a campanha. Entende? catarse.me/asemente. Então, assim, você pode estar. Aí você pergunta. Aí, se a gente for para a psicologia das cores, cada semente ela tem uma cor que ela remete, né? Sim. E aí, na descrição lá das recompensas, você vai conhecer. Tem a semente tipo 1, que é a semente verde, que remete a uma questão do nascimento e tudo mais. Tem a questão da semente tipo 2, que é uma semente da cor amarela, que o amarelo é uma cor de estímulo, que tem a ver com tempero. Tem a semente do tipo 3, que é a semente rosa, né, que dialoga com a beleza, com o amor e tal, com a estética. Então, assim... Basicamente, você entendeu o conceito Isso. e criou um novo conceito em subprodutos, trazendo a filosofia da HQ para coisas Exatamente. reais e existíveis. É porque eu parto do pressuposto da conexão. Eu gosto de me conectar. Você criou esse link entre a ficção e o real. Exatamente. Tanto é que você tem até acesso, mas as pessoas não têm. Vamos supor, teve uma certa vez que eu fui convidada para conhecer um projeto de uma pessoa. A pessoa começou... Eu li, né, Era o quadrinho projeto. também, né? Achei super interessante. Já comecei a bolar várias coisas e fui conversar com o autor. E nessa conversa com o autor, comecei a perguntar coisas, só que não, as respostas um pouco vazias, assim, eu não conseguia sentir uma profundidade. Então, se eu fosse propor alguma coisa, o autor não sustentaria a profundidade das coisas que eu acreditaria que pudesse ser. Uma coisa, inclusive, super interessante, mas eu preciso que você esteja, de fato, sustentado e que você tenha essa base, a essência, para a gente construir algo interessante e que a gente possa conectar com as pessoas. Então, eu ia propor uma coisa que eu entendia, que era bem interessante, que tocava de várias formas, várias camadas, de gênero, de raça, de várias coisas, mas quando eu fui falar lá com o autor, não chegava. Eu falei, não vale a pena eu entrar nesse projeto. Ele não vai nem conseguir falar a respeito do próprio conceito que você iria criar. Não ia. E olha que ele tem, né, um produto maravilhoso, assim, mas ele não... A base. Então, assim, você que está criando, tá certo que depende do seu objetivo, se é uma coisa mais superficial, mas conheça o seu produto, tenha essência, não simplesmente faça por fazer, porque se você encontrar pessoas que vai te questionar, que vai te perguntar coisas mais profundas, que você consiga falar, né? Sim, e basicamente você eleva, transcende a experiência do quadrinho para além do quadrinho. Exato. A pessoa, no final das contas, com uma boa campanha de divulgação, de promoção daquilo, ela não vai simplesmente consumir o livro e botar na prateleira e dizer o que é que eu vou almoçar hoje. Além daquilo, você cria todo uma ideologia que a pessoa pode levar aquilo, inclusive, para a vida. Sim. Pode conversar com outras pessoas sobre aquilo. E ainda tem outros elementos que a pessoa pode até usar no dia a dia dela, além do coisa. Por exemplo, essas sementes que estão... É uma coisa até que é interessante, que eu, por exemplo, não sabia que existia, que são esses cartões com papel plantável. Papel semente. Papel semente. Quem descobriu foi Isis, a digníssima. Ela falou, existe esse papel, porque quando a gente começou a conversar... Oh, linda, um beijo. Cadê ela? Um beijo, Isis. Tá aqui embaixo do copo dela. Oh, meu Deus. Quando eu falei, poxa, a gente poderia colocar sementes num papel, tipo assim, eu já estava pensando em pegar as sementes para mandar a semente como uma recompensa. Ela, não precisa a gente mandar, existe um papel semente. Sim. Então, assim, a gente já entrou em Cria um cartãozinho com arte legal, que tem a ver com a coisa. Existe já papel semente. E você pode plantar esse papel, você picota ele, bota na terra de verdade. Bota na terra e molha e vai sair lá aquela semente. E não se preocupe, você não vai ser preso. Isso. E é isso que eu tô dizendo, que pode levar para a vida, é isso. Imagine você ler uma revista que tem um conceito que fala da semente, desse lance do renascimento,
da gerar a vida através de uma outra coisa. Uhum. E depois que você acabou de ler essa HQ, você planta essa semente que vem como recompensa e vai ser uma planta que você vai ter na sua varanda lá por anos. Inclusive tem uma das sementes que é frutífera, né? Tem um tipo de semente, na verdade, hortaliças, temperos e flores. Essa flores, do tempero. É uma coisa que você pode ter na sua varanda que você vai ficar ali usando na sua comida. Você vai consumir aquilo ali. E vai estar sempre se lembrando de onde veio, que foi daquela HQ. Da coisa. É um negócio que eleva muito o projeto para outro nível. Não, e eu gosto das metáforas, né? Uhum. A gente colhe o que a gente planta. Então, isso na vida, seja ali pra gente se alimentar. Mas uma coisa que eu achei interessante que você colocou no projeto é que nas recompensas não diz o que exatamente vai nascer. Porque a gente colhe o que a gente planta, só que às vezes isso é uma surpresa, né? Claro. A gente tá achando que tá plantando uma coisa e vai nascer outra coisa e você vai ter que lidar com aquilo que nasceu ali. Uhum. Isso é interessante, que a pessoa sabe assim, eu sei que vai ser uma hortaliça, eu sei que vai ser uma flor, agora, que flor é essa? Que hortaliça é essa? Esse é a cerejinha, vai ter uma expectativa de esperar nascer para saber o que é. Isso também eu acho massa. Mas não se preocupe que são sementes muito bem escolhidas também, né? Tudo tem um propósito, não é nada por acaso. Não é nada, é uma planta carnívora que vai comer você e sua família. Não é. Pode se preocupar. Poxa, eu poderia criar uma pessoa parte de brincadeira. Total. Mas isso é massa. Isso você leva para o além da experiência da leitura apenas. Acho isso muito foda. Eu me identifico muito com esse tipo de situação. Assim, eu gosto dessas coisas. Então, eu suponho também que muitas pessoas gostam desse tipo de conexão. Porque não é simplesmente uma história, né? Quando a gente lê algo, a gente se projeta. Ou as nossas histórias, ou pessoas que a gente conhece, ou até como a gente gostaria de ser, de repente, né? Total. Então, quando a gente traz do mundo das ideias para a realidade ali, uma coisa palpável, eu acho que é bem simbólico nesse sentido. E, de repente, convida também as pessoas, não simplesmente a ficar no mundo da imaginação, a ir para a ação, a botar a mão na massa, né? No caso, a mão na terra, e fazer acontecer. E, de repente, pode ser para você que está pensando em construir suas histórias e tudo mais, de repente, esse podcast pode ser um pontapé inicial bem interessante para você começar a pensar nos passo a passo. E vocês aprenderam muito no erro e no acerto. Não foi ninguém dizendo para vocês o que tinha que fazer. Fez, deu merda e tal, refez, e já melhorando. Nem sempre os nossos erros, mas erros e acertos de outros, né? Exatamente. E a gente convive no meio de outros artistas, e vai nas trocas, projetos, né? as trocas. Exato. Coisas que funcionaram, que não funcionaram, a gente pega a experiência também de outras pessoas, né? Perfeito. E por falar em funcionar e não funcionar, chega depois de tudo essa construção de coisas, chega um momento que é o mais complicado para a maioria dos artistas, que é como é que eu vou vender isso agora? Para quem eu vou vender isso? E aí entram como, né? Eu vou fazer essa venda. Como e assim, para quem? Assim, para quem meio que é interessante você já definir o seu público quando você estiver construindo a história, né? Mas eu acho que a pergunta é mais assim, como, aonde eu vou fazer isso, que é uma grande dificuldade que existem na venda de história em quadrinhos, é justamente a distribuição, né? Como eu vou colocar isso nas livrarias, como eu vou mandar isso para outros estados do país e tudo mais. E aí tem dois caminhos, pelo menos assim, os mais conhecidos, convencionais, né? mais convencionais. Que é você fazer algo de forma totalmente independente. Uma forma mais aconselhável é você criar uma campanha de financiamento coletivo. Como no Catarse, por exemplo, que é o que a gente está fazendo nesse projeto, que aí funciona basicamente como uma pré-venda do seu produto. Você vai colocar lá a descrição do projeto, do que se trata, amostras de página, amostra de personagens, dá uma premissa do roteiro. Se você tiver um trailerzinho, um vídeo para colocar, quanto mais atrativo você conseguir deixar a página do seu projeto, mais pessoas vão estar interessadas em adquirir ele. E essas pessoas vão acreditar no seu projeto, dizendo, eu acho que isso vai ser bom, e vai fazer basicamente uma pré-venda. Vai pagar antes para receber depois. Quando estiver pronto, aí você tem que ter todo um planejamento também no Catarse, porque no Catarse é você que vai enviar para as pessoas, então você vai ter um custo de correio, esse custo tem que estar inserido na meta que você coloca lá de valor, o Catarse já lhe cobra
para você usar a plataforma 13% do valor total que você arrecadar. Então, tudo isso você tem que estar previsto na meta que você colocar, para depois não ter que ficar tirando dinheiro do bolso para poder completar a meta, porque eu achei que ia O ser envio, né? tanto e acabou sendo o dobro. O envelope, ou o próprio. O envelope ou a caixa. Eu gosto de enviar coisas na caixa, porque Ou na eu caixa. não Mas quero eu tô falando que a são pessoa coisas- Receba um sofra a bolinho decepção de de papel. receber um produto danificado. Então tem o custo dessa embalagem, tem tudo que você vai utilizar para poder entregar isso para as pessoas, o valor tem que estar previsto nessa meta final que você vai colocar no Catarse aí. Exato. Isso é a forma 100% independente de você produzir e vender um quadrinho. E aí, fora a Catarse, depois que você já tiver entregado para as pessoas que fizeram a pré-venda e que colaboraram com a existência ou nascimento do seu projeto, geralmente eles sobram uma tiragem que você vai em feiras de quadrinhos, vai Os eventos, né? num FIC da vida, numa CCXP, numa Anipólita, como tem aqui em Salvador, você vai numa Popcon, no Anime Fest, todos esses eventos que tem espaço para quadrinistas. Tem agora a Bienal do Rio está abrindo um espaço Abriu interessante pra para quadrinho, quadrinistas. Acho que até o Sidão que está fazendo a curadoria, abraço Sidão, Uhum. que está fazendo a curadoria da parte do Artist Alley lá da Bienal do Bienal Rio. Então, todos os eventos que você puder estar presente, inclusive para se conectar mais com o seu público e poder vender seu produto, esse é o caminho do artista independente. O outro caminho é você tentar uma parceria com a editora. Com editoras. Que aí é você apresentar o seu produto. Que aí tem algumas formas também. Tem duas formas mais básicas. Que é você fazer tudo isso, deixar o seu produto pronto e chegar para a editora. É a forma mais fácil de convencer a editora, inclusive. Porque chegar... você já tem um trabalho já tá adiantado, pronto, né? O editor já visualizou, sabe se quer e se não quer. Exatamente. Né? Não corre o risco de você parar na metade e o editor fazer agora. Mão, né? Outra coisa é o editor apostar no seu projeto lá no início. Isso. Né? Essa é a parte mais difícil. Você precisa já ser alguém conhecido. Que a editora vai dizer assim, eu sei que esse cara vende muito. Então eu vou apostar nesse novo projeto dele aí, porque eu sei que ele já tem um público de centenas e milhares de pessoas esperando por um trabalho dele. É importante o artista ter essa consciência que no final a coisa vai se resumir à venda. Depois da venda tem o glamour, a apreciação do trabalho. Você não pode esperar que o editor aprecie seu trabalho como você aprecia. O editor e a editora em si, a empresa, a indústria, ela vai querer fazer um investimento e contar que aquele seu trabalho vai dar retorno, né? Vai dar um retorno, que aquilo que você acha que vai conseguir atingir, daquela forma que você vai conseguir atingir o público, vai funcionar. Às vezes o editor até aprecia. Às vezes o editor olha assim, rapaz, isso aqui é um trabalho do caralho, mas não vai vender. Eu tenho, por minha experiência de editor, de venda de quadrinhos, isso aqui não vai agradar uma quantidade suficiente de pessoas que vale para valer a pena o investimento da editora nesse seu projeto aí. Exatamente. Eu até queria um para mim, mas o público que a gente alcança aqui não vai rolar isso. Por isso que é muito mais difícil. Então, assim, tem muito artista iniciante que se frustra achando que simplesmente vai fazer um quadrinho que ele tá achando o máximo, vai chegar pra editora, vai mandar, a editora vai lançar. Às vezes a editora nem responde. Já começa por aí. E por mais que você diga assim, mas tá lindo, olha o acabamento que eu fiz aqui, olha esses detalhes. Eu acho que a maior frustração não é nem receber um não. Porque o não, você pelo menos, tipo assim, pronto, dessa editora eu não vou mais, vou na próxima. A frustração é você mandar pra editora e a editora... Até porque a editora deve receber centenas de outros projetos fazendo propostas para eles, ele não tem nem tempo de ver tudo. Então, assim, você optar pelo seu trabalho em parceria com a editora, tenha em mente que é um caminho que você precisa ter um psicológico um pouco mais maduro para saber ouvir um não, saber ouvir um nada, uma não resposta, sabe? E também ter essa maturidade de dizer assim, às vezes a editor não tá querendo, não gostou do meu trabalho, mas é porque não é o viés da editora. Tem isso também, né? Simples assim. Não pense que a editora negou o seu trabalho automaticamente é classificado como ruim. Isso é a visão daquele editor, daquela editora. Você pode chegar para outra editora e dizer, nossa, que negócio maravilhoso lançar e dá super certo. Sim. É tudo uma questão de você saber, inclusive, até em que editora levar o seu trabalho para propor alguma parceria. Isso. E aí, dentro desse tem esses dois caminhos, que é você já ter um know-how suficiente para que a editora diga, não,
Você tá fazendo isso aí, beleza. Eu vou bancar o seu tempo de trabalho enquanto você está produzindo. E depois que você tiver o produto pronto, a gente vai negociar com você o direito de venda, a gente vai te pagar em royalties pelo que vendeu, de capa, pelo preço de capa e tudo mais. E tem o outro caminho que é mais fácil para um autor iniciante, apesar de não ser tão fácil assim, mas é mais fácil do que esse outro, que é já ter o produto pronto e chegar para a editora assim, ó, tem esse aqui pronto. E eu acho que tem tudo a ver com as coisas que vocês lançam. Dê uma olhada, veja se faz sentido para você, se está comercial. Eu sou tal pessoa. Isso é, infelizmente, dentro do mercado que a gente tem disponível de quadrinhos hoje em dia, de venda de quadrinhos, isso não tem como fugir. Você precisa ter um número relevante de pessoas que te acompanham para que a editora sequer cogite trabalhar com você. Fato. É negócio, cara. Não tem amizade. O diretor pode ser seu amigo pessoal. Se ele lançar Amigos, negócio um à trabalho parte, né? seu, que você é uma pessoa que nunca lançou um trabalho antes e tem 5 pessoas que te acompanham na internet, esse editor é burro. Ele tá dando um tiro no próprio pé. Ele quer jogar, afundar a empresa dele. Negócio são negócios, amizades, amizades. São coisas diferentes. Então você tem que, aquele que volta naquele lance. Você já tem que ter uma base de pessoas acompanhando aquele seu trabalho desde o momento que você começou a criar lá atrás o produto. Para quando você chegar no momento, caso a sua escolha seja fazer uma proposta para a editora, você diz assim, ó, eu tenho esse trabalho aqui, eu tenho todo esse trajeto de divulgação desse meu trabalho, olha quantas pessoas já estão me seguindo, olha os comentários, veja quantos seguidores eu tenho aqui nessa página do projeto. Que aí a editora pode dizer assim, pô, realmente o cara tem seguindo ele ali 30 mil pessoas, todas super engajadas com esse produto que ele está fazendo aí, então pode ser que isso vende. Vale a pena. Pode ser que isso vai vender. Você tem que não ter esse romantismo. Pô, eu escuto muito isso, né? Que as editoras não investem no quadrinho nacional. Cara, o que é que você acha? Digamos que você é um editor, o que é que você acha que é mais vantagem para sua empresa financeiramente? O ponto é esse. Financeiramente, que é mais vantagem para sua empresa. Pegar essa revista aqui, Solo, que é minha, quadrinho autoral, Dan Borges, e você olhar assim, pô, o projeto gráfico tá bonito, a arte tá linda, li a história, amei a história. Quem é Dan Borges? É um cara que se promove sozinho no Instagram, que tem esse podcast aqui também para aparecer, que tem, sei lá, Dan tem uma média de 20 mil seguidores no Brasil, certo? É mais vantagem para um editor dizer, eu vou investir dinheiro para produzir, distribuir e vender isso aqui, ou ele pegar isso aqui, quadrinho clássico, que é um quadrinho clássico, animação, conhecido mundialmente, que tem uma animação super famosa, de um autor que já lançou várias outras coisas também mundialmente famosas. E outras animações. Que já tem um trabalho de publicidade bilionário ao redor do mundo. Todas as pessoas vivas conhecem action figures fabricadas, né? Aí ele chega produtos, simplesmente... camisetas. Ele chega simplesmente pro agente que representa agora essa obra aqui de Akira e diz assim, eu quero comprar o direito de distribuição aqui no Brasil para lançar uma versão brasileira. Paga lá um valor e pega isso aqui, chega na banca e diz assim, a gente lançou... compra o direito, não é a editora? É a editora. É a editora. Eu tô falando o editor falando. O editor falando. Em vez de Em vez de pegar isso aqui para trabalhar do zero, sim, ele pegar isso aqui, que já é sucesso funciona, no né? mundo. Já tá vendido antes mesmo. Já tá vendido. Já tá vendido. É o mesmo conceito de você ter uma banda autoral e uma banda cover, cara. Entende? Os donos de casa de show são os editores do mundo da música. O dono de casa de show vai botar uma banda autoral que vai 30 pessoas lá assistir, ou vai botar uma banda cover do Foo Fighters que tem um público de 700 pessoas na coisa. Tá entendendo? Você tem que entender como é o jogo para poder ter armas para negociar com essas pessoas. Você diz assim, ó, beleza, eu não sou um Akira, não sou um Katsuhiro Tomo, mas veja aqui meu trabalho de campanha na produção do coisa, olha quantas pessoas tem aqui engajando. Eu já tenho esses outros trabalhos aqui, eu já sou um cara que faço isso há muito tempo. Para o editor dizer assim, ó, pode ser que vale a pena dar uma chance aí, vale a pena apostar nisso. Certa vez eu vi acho que foi até que você comentou, uma conversa entre editores, por que as editoras brasileiras não lançam muitos quadrinistas brasileiros? Tem várias questões que a gente não vai adentrar, porque a gente não tem muito tempo, né? Diga-se de passagem.
Mas trouxe uma fala de alguém que eu não vou saber dizer quem é no momento, mas que ele falou: poxa, uma vez a gente investiu, né? A gente deu os royalties iniciais para a pessoa. Sim. Ela tinha, sei lá, 2 anos, 3 anos para finalizar. E até hoje a gente não tem essa história pronta. O cara não terminou. O cara não terminou Quebrou a o história, contrato. Quebrou o contrato. E já entendeu? tinha divulgado pré-venda, já tinha. Então, assim, então tem esses aspectos. Ainda tem né? esse Não estou risco, justificando, eu acho que as editoras sim poderiam sim apostar, ver a qualidade, Uhum. procurar os autores, né? Os Isso. artistas que estão aí trabalhando, que tem muito artista com muito material interessante. Sim. Inclusive, eu posso até dizer que estou articulando aí para de repente a semente. Vamos ver se a gente consegue aí alguma parceria. Não sei, espero que sim. Será que a gente vai conseguir? Bote aqui nos Vai comentários. rolar? Confio em Será você, que hein? vai conseguir? Estamos Com a aí editora, trabalhando. é? Não sei, vamos ver aí. Estamos trabalhando para ver se a gente consegue Ih, alguma mas coisa. que Será? Isso me chique. lembra que tem uma terceira via Aham. nesse tipo de coisa, que é uma parceria de divisão de custos. Divisão de Ainda tem isso custos, também né? com a editora. Sim. Que você não vai simplesmente dar o produto e a editora vai investir 100% e depois lhe pagar royalties. E você também não vai fazer um financiamento coletivo e resolver tudo. Você chega para a editora e diz assim, cara, eu tô com esse projeto aqui, eu tô querendo lançar e eu tenho tanto na mão. Quanto é que vai ser o custo de lançamento disso? A editora diz, vai custar, sei lá, um investimento aí de 60 mil reais. Aí você diz assim, eu tenho aqui 20 mil reais. Se vocês entrarem com 40, e aí a gente depois faz um contrato aqui de negociação para tudo que for vendendo, a gente vai cobrindo essa parte aqui que eu entrei, coisa e tal. Tem esse tipo de negociação também que é de divisão de custos, entendeu? Tomem cuidado, porque existe um outro proposta que é apresentada por algumas editoras malinas, que é Isso é você verdade. pagando 100% para se publicar. E a editora vai, supostamente, vai fazer o trabalho de lançamento do seu livro, isso aqui, mas você que pagou todos os custos, você que tirou todo o dinheiro do bolso, ainda está pagando a editora para trabalhar para você, e aí elas, não, a gente vai botar aqui, vai te dar todo um suporte, dá um suporte um caralho. Se você vai fazer isso, faça um catarse, você mesmo lança. Não, já vi isso aí E caia fora que é cilada, Bino. E tem um papo mais antigo, quando a galera solicita você e diz assim, e qual é o valor que vocês têm aí para? A gente tá sem orçamento no momento, mas assim, seria uma boa divulgação e a gente pode dividir as vendas. Ou seja, você entra com... Não pode dizer isso. E assim, Yeah. né, eu acho que chegamos mais ou menos ao final do ciclo. Que né? é a parte que Isso. vai chegar na mão dos leitores. Isso. É bacana, eu acho que foi proveitoso aqui. Acho que foi bem didático, na realidade, né? Para as pessoas que estão Mas querendo galera, começar. entenda, esse é um método nosso, Isso. é o Sei. nosso ponto de vista, é assim que a gente trabalha, mas não é uma regra. Isso. Inclusive, se você tiver uma regra que você diga assim, pô, eu acho mais fácil por esse E caminho que funciona, e né? que funciona, você já experimentou, Isso. coloca nos comentários, né? Exato. Aproveita que tá aí, colocando nos comentários, já se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente, porque a gente não fala só disso. A gente vai falar de um monte de coisa, a gente fala um monte de coisa. Hoje o papo foi sério, mas a gente também fala merda pra caramba. Não é isso? Total. O importante é isso, é você colocar, porque assim, é como a gente falou aqui no meio da conversa. Muitas coisas a gente aprendeu vendo outros artistas fazerem, se dando bem naquilo, se dando mal naquilo. Ou vocês próprios também, né? A gente também se dando mal, se dando bem, a gente vai aprendendo. Então, se você também é artista, ou se você tem ou se você é editor, dono de uma editora, alguma coisa desse tipo, se você é dono de gráfica, se você trabalha numa gráfica, e quiser deixar aí nos comentários alguma sugestão de produção, alguma sugestão de como apresentar, claro. isso vai servir até pra gente aprender coisas novas e quem tá acompanhando e lendo os comentários também aprender novas coisas. Isso. E você também, de repente, que lembra de alguém que está nesse processo de criação, mande esse vídeo, compartilhe, Com divulgue a certeza. semente. Né? Total. Divulgue essa Isso, semente. plante essa semente na mente de outras pessoas, de repente ela está precisando para poder criar seus próprios conteúdos. catarse.me/asemente. O link tá na descrição. Vão conferir o projeto que tá lindo. Não é porque eu fiz, não é porque Oliver fez. Não, porque nós dois fizemos. Por isso que tá lindo. Coisa fofa. Você vai achar massa se você curte histórias de fantasia, de aventura, no gênero Senhor dos Anéis, no gênero Game of Thrones, quando era bom. Essas coisas todas de
Eu sempre falo errado, capa-espada, é capa-espada? Espada e feitiçaria. Espada e feitiçaria. Por que eu meto capa no Porque aqueles filmes de Zorro, Três Mosqueteiros, eram chamados de filmes de capa e espada antigos. Aquelas espadinhas mas finas, esse outro gênero é espada e feitiçaria, que é o estilo mais pra Conan. Sim. Entendeu? Que tem espada, mas tem uma magia ali no meio, um mundo meio fantasia, sabe? Terras fictícias. Se você curte isso tudo, clica no link que essa história tá pocando, como diz aqui na Bahia. Beleza? Nossa! Então a gente encerra por aqui? Encerramos por aqui. Então lembrem. Obrigado a Juliana Rosa pela participação especial. Seguem Juliana lá, né? Ela vai aparecer o arroba dela aqui. E continuem com aquela história, né? Que a gente está semanalmente lançando vídeos novos para vocês aqui. E só lembrando o seguinte, antes de dizer tchau, fica um pouquinho aí no vídeo, porque após o encerramento aqui, a gente vai deixar para vocês um videozinho especial da Semente. Verdade. Para vocês conhecerem o nosso projeto lá no Catarse. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Pessoal, até a próxima. Até a próxima, galera. Por aí. Até mais. Toda grande jornada começa com um gesto simples. Toda árvore imensa nasceu de uma semente. Quando Minor teve que fugir de suas terras, ele jamais imaginou que naquela idade que estava, ainda teria que passar por algo tão doloroso e cruel. Recomeçar. A semente é o início de um novo universo. E a aventura nasce em cada página. Reinos distantes, florestas misteriosas, desertos escaldantes e vales esquecidos. Lugares tão incríveis que é difícil de acreditar que habitam o nosso próprio mundo interior. Mas nada disso teria força sem o elemento mais importante de todos, a alma humana. É ela que dá vida à fantasia. É com ela que nos conectamos a toda boa história. A semente é muito mais do que um quadrinho. É o primeiro passo na criação de uma mitologia inédita. Cheia de mistérios, magia e personagens inesquecíveis. E para existir, precisa do personagem mais importante de todos. Você. Você. Ao apoiar esse projeto no Catarse, você não vai estar apenas recebendo um livro. Você vai estar ajudando a criar um novo mundo. É o seu apoio que vai fazer essa história florescer. Plante essa ideia, cultive a fantasia e colha um novo mundo com a gente. A Semente. A Semente. Apoie agora no Catarse. Seja parte do começo. Olá, eu sou Oliver Borges, eu sou quadrinista há mais de 20 anos. Olá, eu sou Dan Borges, desenhista da Semente, de A Semente. E esse projeto ele surgiu da ideia entre dois irmãos que estavam começando a trabalhar com quadrinhos e eram fãs de fantasia, espada, feitiçaria, como os livros de Tolkien, os universos criados para jogos como Dungeons and Dragons, animações que retratam esse estilo de espada e feitiçaria que é a paixão de muita gente, né? Então decidimos construir o nosso próprio universo. E aí surgiu a primeira ideia que gerou a Semente. Na verdade, esse é um projeto muito antigo. Se eu não me engano, foi o primeiro quadrinho que eu e Oliver começamos a desenvolver com essa intenção profissional. Só que, na época, a gente não tinha, talvez, a maturidade profissional que era necessária para o projeto acontecer da forma como a gente imaginava. Como o projeto foi criado inicialmente por mim e pelo meu irmão, hoje que nossos traços, nossos trabalhos de modo geral, minhas ideias como escritor e o traço dele como desenhista estão mais amadurecidos, não existia uma pessoa mais adequada do que ele para ainda estar ao meu lado desenvolvendo essa ideia. Um dos meus gêneros preferidos sempre foi esse universo da fantasia fantástica, seja no cinema, literatura, quanto nos quadrinhos também. A gente só não imaginava naquela época o quanto isso era complicado de fazer, principalmente com essa história A Semente, que tem muitas referências do mundo real misturados na ficção ali. A gente precisou de muito estudo, muito trabalho com construção de personagens para poder ficarem cada vez mais pautados na realidade, porém com esse gostinho do fantástico misturado na essência. Nós crescemos juntos, apesar de eu ser mais velho, mas nossos pensamentos são muito conectados.
E tanto eu sei mais ou menos como ele pensa e como ele vai solucionar a arte em algumas ideias que eu escrever, da mesma forma que ele me conhecendo muito bem, com poucos detalhes que eu descrever no roteiro, ele já vai saber exatamente o que eu quero e o que eu espero daquela cena. Essa história é, na verdade, o embrião de um universo muito mais amplo e complexo. E é por conta justamente dessa simbologia que nós decidimos chamar de A Semente. A semente, acima de tudo, que eu acho que é a parte mais importante, ela é uma história de amor. Eu acho que colocar esse nome direcionado ao que a história fala de verdade, de uma forma muito, inclusive, original. Eu acho que a gente fala nessa história de amor de uma forma muito original. E eu acho que o nome casa muito bem com o que a gente está falando. Porque talvez a semente mais importante a ser plantada no mundo, tanto da fantasia como no nosso mundo real, porque vai estar sempre esse paralelo na nossa história, é essa, o amor.